Ministério Público argumenta que não há prova de que Bolsonaro tenha interferido pessoalmente na implementação da maioria das ações, já que algumas dependiam do Congresso Nacional. Equipes dos serviços de emergência da Ucrânia continuam retirando escombros e procurando vítimas do bombardeio russo que atingiu um hospital pediátrico em Kiev. O ataque deixou mais de 40 mortos e foi condenado por autoridades e organizações. O Conselho de Segurança da ONU se prepara para discutir o tema. No horário de Brasília, 9h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você que está na Paraíba e acompanha a programação pela CBN João Pessoa, fica agora com as notícias da sua cidade. Até mais! Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Sua Casa Mais Completa Carajás, nas lojas, site, app e WhatsApp. Rádio CBN, ZYC 980. FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h03. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. A morte está enganada. Eu vou viver depois dela. Eu fiz, vê se já é minha sina num mundo transcendental. Passo do ponto final fazendo o que me fascina. Vou pelo mapa da mina, navegando em barco à vela, sem ter medo da procela numa letal disparada. A morte está enganada. Eu vou viver depois dela. A Paraíba se despede hoje de um dos maiores nomes da nossa cultura popular. Começamos o CBN João Pessoa desta terça-feira, 9 de julho de 2024, com um poema de Bilio de Campina, recitado pelo próprio artista em uma entrevista nunca publicada feita pela Rede Paraíba. Bilio morreu ontem à tarde no Hospital de Trauma de Campina Grande, depois de passar 15 dias internado. Daqui a pouco, informações sobre o velório e o enterro do cantor e compositor, também as homenagens dos artistas, dos políticos paraibanos. Bilio pode ter nos deixado, mas com certeza vai permanecer vivo através da sua arte e da sua música. Gambito, cuia, cabeçote de cangalha, careta, caracanalha, carrapete, caçuá, caçote, coco, carrapato, catolé, carrapicho, cangapé, calundum, caracará, cabaça cheia, caritó e cupineira, caninana, capoeira, cangate, cabra-corró, curimatã, é cavalo do cão cabresto, catacavaco no cesto, casusa do cabrobó, chapéu de couro, caruara, curandeiro, curumim, caracareiro, cravinote, carimã, coivaracanga, caçuleta, caipira, curiço, caracupira, casal de carapanã, Conrado corre e chama a comadre Cristina, Camilo da E assim seguimos juntos até o meio-dia aqui na 101.7 FM, sempre com muita informação, com muita análise e com sua participação no nosso WhatsApp 981324088. Esse também é o contato para você enviar perguntas para o nosso segundo entrevistado da sabatina CBN Jornal da Paraíba. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Celso Batista do PSOL, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. Para quem perdeu, a sabatina começou ontem, vai até sexta-feira, em ordem definida em sorteio. E além de enviar sua pergunta lá no 981324088, você também pode nos assistir ao vivo pelo site CBN Paraíba ou jornaldaparaíba.com.br. 96. CBN, tempo e temperatura. De acordo com o clima-tempo, o dia vai ser de sol com nuvens e só deve chover rápido à noite. A temperatura deu uma subidinha também em comparação com os últimos dias, chegando aos 30 graus entre meio-dia e 2 da tarde. À noite vai ficar perto dos 25 graus. Tábua das Marés, ao meio-dia e 38, 12h40 vai estar 0,4 e às 6h50, 2,1.
Trânsito. Vamos dar aquela olhadinha no trânsito. Hoje cedo estava com fluxo bem engarrafado ali próximo à barreira do Castelo Branco. Tem ficado sempre assim, né? Pelas manhãs, por causa de uma obra que está acontecendo por lá, justamente para conter essa barreira. E o trânsito permanece muito lento. Na verdade, tá bem pior do que eu registrei mais cedo. Começa esse trânsito engarrafado no Viaduto do Cristo, sentido Cabedelo, passa pelo Unip, passa pela Universidade Federal da Paraíba, viaduto ali da Avenida Dom Pedro II. E o fluxo intenso vai até a barreira do Castelo Branco, tá? No sentido oposto, o trânsito flui muito bem, sem pontos de congestionamento. Caso você esteja passando por um trecho aí, viu que o trânsito está complicado, tem algo para registrar, ou até se o trânsito está fluindo bem, manda pra gente 98132 4088. São 9 horas e 7 minutos. No programa de hoje, aquela notícia que ninguém gosta de dar, aumento chegando. Pois é, chegando não, já chegou, né? A gasolina ficou 20 centavos mais cara a partir de hoje para as distribuidoras. Muita atenção. Não significa que o preço final vai ser 20 centavos mais caro. A gente explica já já. E tem reajuste também no gás de cozinha, tá? O aumento para o consumidor foi de 9,6%. O foragido da Justiça de Pernambuco foi preso no bairro das Indústrias, em João Pessoa. Suspeito responde por 2 homicídios, estava escondido na zona sul da capital. 9 horas 8 minutos, tem novidade na política. João Paulo Medeiros, muito bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. Exatamente, o presidente da Assembleia Legislativa aqui da Paraíba, um dos caciques do Republicanos, deu um ultimato ao ex-prefeito e deputado federal Romero Rodrigues. Quer saber se Romero será ou não candidato em Campina até a próxima sexta-feira. E diz que se essa decisão não sair até lá, o Republicanos vai marchar com a pré-candidatura de Johnny Bezerra, do PSB. A gente tem um trechinho ali dele? Vamos ouvir. Nós do Republicano resolvemos dar um basta nessa situação. Se até a próxima sexta-feira a gente não tiver uma definição concreta, clara, para nós do Republicano, da parte de Romero, nós vamos para o plano B, que é estar com a candidatura que tem o apoio do governador João, que é a candidatura do nosso ex-secretário João Bezerra. Eita, danado. Não esperava por isso não, viu? E daqui a pouquinho na coluna a gente traz a entrevista completa e exclusiva com o Adriano Galdino sobre esse tema. Aí, a gente falou tanto, né, de Romero, cadê? Vai definir, não vai se definir? Acho que teve gente que cansou, viu? Ou vai ou racha, né? Adriano partiu para tudo ou nada. Para o tudo ou nada. Vamos ver se até sexta-feira Romero vai se decidir depois dessa declaração. E a gente vai trazer essa entrevista completa, exclusiva, dada aqui para Felipe Nunes. Essa entrevista que Felipe Nunes fez agora há pouco na política. Então não sai daí. Terça-feira também é dia de falar sobre tecnologia com Iverson Iório. Olá pessoal, hoje na coluna Cultura Digital nós vamos falar sobre o Threads, a rede social da Meta, concorrente do ex-Twitter, o X, completa 1 ano de existência. Falamos mais sobre esse assunto já na coluna Cultura Digital. Alguém aí usa o Threads? Porque eu lembro que quando foi lançado foi um dos aplicativos mais baixados no mundo, né? E depois o pessoal meio que esqueceu. Eu mesmo não uso, baixei e tá lá jogado. Quero saber se você usa. Se você usa o Threads, manda aí pra mim no 98132 4088. CBN João Pessoa já está no ar. Muito obrigado sempre pela companhia por aqui. E não esquece de participar no nosso WhatsApp, 98132 4088. E lá nos assistir também no cbnparaíba.com.br. Vamos seguindo por aqui com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Giro de notícias. Morreu na tarde de ontem o cantor e compositor Bilio de Campina. Ele estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande desde o dia 24 de junho, dia de São João, depois de sofrer uma queda em casa. O artista, que levava o nome da cidade onde nasceu, é dono de uma trajetória que vai muito além da música. Maiara Medeiros. Está lá ele marvado,
embora burrando a gema. Nascido em 1º de março de 1949, Severino Xavier de Souza, de 75 anos, mais conhecido como Bilil de Campina, foi um compositor, cantor e advogado paraibano. Um forrozeiro que se formou em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, mas trocou a advocacia pela música em 1978, aos 29 anos de idade, quando iniciou a carreira artística. Resgatando o forró raiz, o cantor e compositor se auto-intitulava como o maior carrego de Campina Grande. Cambito, cuia, cabeçote de cangalha, careta, cara, canalha, carrapete e caçoar. O ritmo de Bilil tem toda a essência dos forrós tradicionais, com o swing característico dos discípulos de Jackson do Pandeiro. Na história dele, em Campina Grande, Bilil fez de tudo um pouco no meio da música, chegando a ser puxador de samba nos carnavais da Rainha da Borborema. Mas o que o artista fez durante muitos anos foi subir no palco do maior São João do mundo, no Parque do Povo. Essa mistura de ritmos, humor e tradição permearam a carreira de Bilil de Campina. Em 1989, participou com Gilberto Gil do show realizado no Parque do Povo, em Campina Grande, no lançamento do movimento político ecológico Onda Azul, que também serviu como homenagem aos 70 anos de Jackson do Pandeiro. Em março de 2022, Bilil de Campina e outros artistas da região foram reconhecidos pelo Estado como os novos mestres das artes, pela Lei Canhoto da Paraíba. A última aparição de Bilil foi em 29 de março de 2023, durante um evento particular em Campina Grande, em que ele era o homenageado. Em 30 de março, o cantor procurou uma unidade hospitalar com pico hipertensivo, pressão arterial, pressão alta, dificuldade na fala e outros sintomas difusos, o que levantou suspeita de AVC. No dia 22 de junho deste ano, por orientações médicas, Bilil de Campina anunciou a despedida dos palcos. O show do artista, que estava marcado para a mesma noite no palco principal do maior São João do mundo, não foi cancelado, sendo conduzido por afilhados musicais do artista. No dia 24 de junho, o Hospital de Trauma de Campina Grande informou que Bilil deu entrada na unidade após sofrer um mal súbito. No mesmo dia da internação de Bilil, aconteceu mais uma homenagem para o artista na Vila Sítio São João, em Campina Grande, com o pré-lançamento da videobiografia do cantor e um tributo feito pelos afilhados musicais do artista. O rico pega o carro e sai pra passear, o pobre sai pra passear e o carro pega. Desde ontem, Bilil está sendo homenageado por muita gente, vários artistas, afilhados musicais, fãs, lamentaram a morte do cantor e compositor Bilil de Campina. O corpo está sendo velado no Teatro Municipal de Campina Grande, que é o Severino Cabral. Parentes se emocionaram a falar sobre o cantor. Outra coisa linda, desde pequenininho. Tinha muitos irmãos, mas ele era diferente. Vai ser difícil. Ele deixa muita coisa boa. Ele deixa o forrozeiro autêntico, o que ele brigava, né? E que eu acho que foi um dos únicos aqui em Campina Grande que brigava pela bandeira, né, do forró. E isso vai sentir saudade. Muita gente vai sentir saudade disso. E dentro da família, o homem que ele era, a pessoa que ele era. Era o paizão, que o que precisasse ele ajudava. Você ouviu Corrinha, irmã de Bilil, né, falando sobre a saudade, sobre como ele era esse ser tão especial para a família. E Ana, sobrinha dele, que também falou, né, de algo que a gente tem batido tanto a tecla, a defesa das nossas culturas ou da nossa cultura, da nossa raiz, do nosso forró. Artistas como Santana Cantador e Valdones também lamentaram a morte de Bilil. Oi, meus amigos, aqui fala Santana Cantador, muito consternado com a partida do nosso querido Bilil de Campina, um dos maiores artistas brasileiros, e que vai fazer uma falta muito grande para a nossa cultura popular nordestina. E eu desejo que ele siga a luz e vai deixar muita saudade para nós. Um grande abraço para os familiares nesse momento de tão difícil situação. Bilil de Campina. Como é que vai ficar agora o nosso forró sem Bilil de Campina? Sem a irreverência, sem a alegria, sem o swing de Bilil de Campina. Bilil não teve a menor graça essa sua partida agora para outra dimensão. Que Deus te receba de braços abertos, meu amigo. Tenho certeza que o céu hoje está em festa
junto com Jackson, com Seu Luiz Gonzaga, com Dominguinhos, com Genival Lacerda e você agora fazendo parte dessas estrelas aí de cima. Que Deus te receba de braços abertos e o forró, a música popular brasileira está em luto. Ainda hoje a gente volta, tá? Com homenagens a Bilio de Campina, esse artista que marcou a nossa cultura popular, marcou a história da Paraíba. E fica aqui nossa homenagem, nossos sentimentos também, ó, de coração muito apertado a todos os parentes e família, amigos de Bilio de Campina, os fãs também, né? Quem acompanha o trabalho dele. Carrapato, catolé, carrapicho, cangapé, calundum, caracará. Cabaça cheia, caritó e cupineira, caninana, capoeira, cangate, cabra-corró, curimatã, é cavalo do cão cabresto, catacavaco... São 9h17, mudar completamente de assunto, falar sobre gasolina. Preço da gasolina vai subir, já é um anúncio feito pela Petrobras ontem e já está começando a valer hoje 20 centavos nas distribuidoras, o que não significa que vai subir 20 centavos direto lá na bomba, tá? Reajuste do gás de cozinha, aí sim é o reajuste total que vai para o consumidor de 9,6%. Quem explica para a gente como é que vai funcionar isso é Maiara Medeiros. Os novos valores começam a valer a partir desta terça-feira nos 512 postos de combustíveis do estado. Com a alta de 20 centavos, o litro da gasolina chega a R$ 3,01. O diesel não sofreu reajustes. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado da Paraíba, o Sindipetro-PB, Omar Hamadi, argumenta que o último reajuste ocorreu em outubro do ano passado, quando houve uma redução nos preços. Assim, o preço do litro da gasolina na Paraíba estaria defasado. O aumento do preço da gasolina já estava esperado há muito tempo. Estava uma defasagem muito grande do preço Petrobras para o preço internacional. Então, esses 20 centavos que foi dado, muitas distribuidoras, inclusive, já passaram mais do que isso aí aos postos de gasolina, que vem represando esses pequenos aumentos que vem dando em função dessa defasagem do preço da Petrobras. Acredito que assim que começarem a comprar do preço novo, deve estar reajustando, mas não é uma coisa muito demorada não. Só nas compras novas já vai vir com o preço novo. O mercado internacional, preço de dólar, preço de barril de petróleo, qual é o que faz a composição do preço, né? Mercado. Em maio do ano passado, a Petrobras anunciou uma nova estratégia comercial para a variação de preços do diesel e da gasolina. Com a decisão, a companhia abandonou a paridade internacional como base principal para os reajustes, política que estava em vigor desde 2016. Já o gás de cozinha terá aumento de R$ 5,00 e ficou equivalente a mais de R$ 39,00 por botijão de 13 quilos. Os últimos reajustes do gás de cozinha aconteceram em maio e julho do ano passado, sendo 2 reduções. Já o aumento foi registrado em março de 2022. Diante do cenário de reajustes, o secretário do Procon João Pessoa, Roger Guerra, alerta o consumidor. Nos próximos dias, deve haver fiscalizações nos postos de combustíveis da capital para verificar se a alteração do preço está sendo compatível com o repassado pelas distribuidoras. Não pode, sob nenhuma hipótese, haver aumento desproporcional. O preço médio aproximado de aumento por litro é de 15 centavos, ainda que o aumento oficial seja na casa dos 20 centavos, mas é sempre bom lembrar que cerca de 30% do combustível da gasolina comum vendida nos postos é composto por álcool anidro, etanol anidro. Em razão disso, a expectativa é de um aumento de até 15 centavos, mas independentemente disso, é importante que o consumidor saiba que o Procon fará a fiscalização em todos os postos da capital, averiguando se eles fizeram o aumento após a troca do estoque já existente e se esse aumento foi compatível com o aumento recebido das distribuidoras. Nós não vamos aceitar a utilização desses aumentos oficiais como forma de lucrar indevidamente em cima do consumidor. Ou seja, um aumento desproporcional, se utilizando da justificativa do aumento oficial nas refinarias para aumentar de forma grosseira, majorada, para cima do consumidor final. O WhatsApp do Procon João Pessoa para que os consumidores possam fazer denúncias é o 98665-0179. Reportagem Maiara Medeiros. Pois é, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do estado da Paraíba, o preço do botijão vai ficar entre R$ 105 e R$ 115, dependendo da modalidade de pagamento. Lembrando que no último mês de junho,
também houve aumento no preço referente a o dissídio, não é isso? Coletivo, dissídio, né? Coletivo nas revendas. Então tá aí essa informação para você, ouvinte da CBN. Claro, como eu falei, não vai chegar a 20% na gasolina, tem essa questão do álcool, porque nossa gasolina também é composta por álcool. A expectativa é que chegue em aproximadamente 15 centavos esse preço, tá? De que forma esse aumento vai impactar no bolso do brasileiro? Porque não é só quem abastece que vai começar a pagar mais caro. Sobre isso, a gente conversou com o economista Hugo Queiroz. Petrobras anunciou o reajuste da gasolina em 7% e do gás de cozinha também. Esse aumento ele tem 2 pontos importantes, né, a serem destacados. O primeiro deles é o impacto, naturalmente, nos custos das famílias, né? A gasolina é importante meio de locomoção de mercadorias e de pessoas, não tanto quanto o diesel, mas sim tem o seu reflexo. Então isso naturalmente vai encarecer os produtos, né? Os serviços e produtos para a população no geral. A mesma coisa no gás de cozinha, né? Então aquele almoço fora, o jantar, né? Ou o pedido mesmo de deliveries, né? Também vão ficar mais caros por conta do gás de cozinha. Tá aí, a gente torce para que não tenha tanto aumento como estava tendo antigamente, né? Mas mesmo assim, é importante falar que mesmo com esse reajuste da gasolina, a Petrobras ainda tem preços 10% abaixo do mercado internacional, né? É ruim? É ruim, mas a gasolina é o combustível que está caro no mundo inteiro. E lembrar que a Petrobras não reajustava esse valor há 9 meses, tá bom? Enfim, tá essa informação. Ninguém gosta de falar de aumento de combustível, impacta na vida de todo mundo, né? São 9 horas e 23 minutos. Hoje a gente segue com a sabatina CBN Jornal da Paraíba com os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa. Nesta terça, vamos entrevistar Celso Batista do PSOL. A sabatina começa já às 10 da manhã. Tem 45 minutos de duração, sem intervalo, cronometrados, transmissão ao vivo aqui pela 101.7 FM. Quem quiser assistir em vídeo é só acessar o site cbnparaíba.com.br ou jornaldaparaíba.com.br. As entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa vão até sexta-feira, dia 12, com ordem definida por sorteio. Ontem, quem abriu essa rodada de entrevistas foi Luciano Cartacho, do PT. Hoje, Celso Batista do PSOL. Inclusive, vamos perguntar sobre essa possibilidade, né, do PSOL se juntar com o PT. Já tem gente do PSOL, né, defendendo isso. Será? Queremos saber. Amanhã, quarta-feira, 10 de julho, Rui Carneiro do Podemos. Na quinta, Marcelo Queiroga do PL. E sexta-feira, Cícero Lucena do Progressistas. Entrevistas sendo conduzidas por Laerte Cerqueira, Angélica Nunes, João Paulo Medeiros e Felipe Nunes. E essa iniciativa faz parte do projeto da cobertura das eleições 2024 da Rede Paraíba, para trazer para você as propostas, qualidades, ideias, até fraquezas, como a gente tem destacado aqui, dos principais pré-candidatos. É importante conhecer na hora de votar. De votar, né? Não voltar. Agora são 9h25. Informação que acaba de chegar aqui na bancada da CBN. Um corpo foi encontrado agora pela manhã em Rio do Meio, na cidade de Bahia. A polícia está fazendo as buscas no local com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso, né? A perícia também está indo para o local. Um corpo que foi encontrado no Rio do Meio, em Bahia. Vou chamar Herbert Araújo. Herbert, vamos falar sobre mês de julho, sinônimo de férias, né, para a criançada. João Pessoa tem muita programação espalhada pela cidade, aproveitar que está sol. A Bica é um desses espaços, espaço de lazer, que está com atividades especiais nesse período, mas tem um horário específico. Cuidado para você não chegar lá e não está acontecendo a atividade. Quem está por lá, ao vivo, acompanha nesse momento a programação dessa manhã, é justamente Herbert Araújo. Oi, Herbert. Oi, Caio, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, na Bica as atividades já começaram, viu? Nesse momento aqui, as crianças estão participando aqui de um piquenique com os animais, vamos dizer assim. Na verdade, é uma atividade em que elas estão preparando, cortando frutas e verduras e alimentos
para servir para os animais. Essa é uma das atividades que são monitoradas aqui pela equipe da Bica e que contam com a presença das crianças nesse período de férias. É um período, claro, que as atividades aqui elas aumentam na Bica, então a Bica também oferece essas atividades extras, mais interativas, mais lúdicas aqui com a criançada, e a gente conversou com o diretor Renato Braga a respeito dessas atividades. Onde o visitante vai poder conhecer um pouco da nutrição, do que é que os animais comem, vai ter a parte educativa de alimentar os animais fora da hora, e em seguida eles vão acompanhar o pessoal do zoológico aos recintos que esses animais estão, para poder ver eles se alimentando daquilo que eles produziram. À tarde a gente continua também com outra atividade, mais voltada também agora para a parte mais recreativa, onde eles vão poder fazer uma trilha pelo parque, conhecer a biodiversidade, conhecer alguns animais de vida livre, vão dar uma volta pela falcoaria para conhecer os falcões, se for o caso ainda vão participar de uma atividade também, e vão fazer a imersão no recinto das aves. Eles vão poder entrar no recinto, vão poder conhecer um pouco mais sobre as aves, os seus costumes, nomes, e a questão da preservação e do que o ser humano está fazendo com eles a nível de tráfico, de tudo, para que isso não aconteça no futuro. Como a gente viu aí, tem sempre essa pegada, né, de brincadeira, mas também com informação, com conscientização ambiental. E a gente tem atividades que acontecem aqui durante esse mês de julho, todos os dias, de manhã e à tarde. Algumas atividades são atividades com horários definidos e outras estão sempre à disposição dos visitantes, como explicou o Renato. Elas têm as horas marcadas, certinho. A gente, em algumas atividades, está limitando o número de pessoas, mas só que é por ordem de chegada. Quem vai chegando primeiro vai participando dessa atividade agendada. Fora as agendadas, a gente tem atividades embaixo das tendas que passam o dia funcionando, com pintura em gesso, com jogos com cunho ambiental, jogo da memória. Então, a atividade ela continua independente das agendadas. A gente conversou com uma família que estava chegando aqui para fazer justamente esse passeio, essas atividades. Um casal que vinha chegando com a filhinha aqui, vamos ouvir o que eles disseram. A gente está de férias, né? Eu e a pequena, e a gente trouxe ela para conhecer aqui de novo, participar da atividade, aproveitar um pouquinho o dia. Como é que é esse dia aí em família? É muito maravilhoso, né? Compartilhar esses momentos aí, porque tudo vira memória, né? A gente realiza tirar fotos aqui, é sempre bom estar aqui na Bica e fazer a alegria da filha da gente. Pois é, Maria Alice tem 9 anos de idade e está participando justamente desse piquenique com os animais. A gente alimenta eles. Você vai ajudar a preparar o café da manhã dos bichinhos, é isso? Uhum, sim. E aí, você está empolgada para participar? Tô, muito. Depois tem que servir para eles também, né? Misericórdia. Vai ser divertido, você vai ver. Tá. Pois é, Maria Alice está lá agora nesse momento fazendo essa atividade com o pessoal. A gente lembra que aqui na Bica tem essas atividades que são atividades gratuitas, não você só paga o ingresso aqui da Bica, que é um valor bem simbólico, né? E também tem outras atividades espalhadas aí pela cidade. Um outro local, por exemplo, onde tem atividades para a criançada nesse período de férias é a estação Cabo Branco, né? Tem atividades, por exemplo, de cultura, de arte, de também oficinas para a criançada, programação gratuita aberta ao público infantil, né? Tem contação de histórias e tudo mais, ou seja, tem também outros equipamentos públicos aqui na cidade que estão oferecendo essas atividades que são tão importantes nesse período em que a criançada está de férias aqui na capital, Caio. Obrigado, Herbert, pelas informações. É isso, né? Pai e mãe que tem filho em casa quer levar para correr, gastar energia para ver se dorme na noite, não é isso? E, além do correr, né? Ainda bem, a Bica e esses outros espaços trazem essa formação educativa, proteção dos animais, reciclagem. Eu acho que isso também é muito importante de passar para uma criança novinha, né? Passar toda essa formação, educação para a criança desde cedo, para que a gente tenha um adulto mais completo, além da interação com as outras crianças, do correr, do contato com os animais. Tudo isso vai ajudar na saúde, inclusive mental das crianças, viu? Já tem criança
ansiosa, com depressão, porque está ficando muito presa em casa, se tiver essa oportunidade, leva para passear, leva para brincar, tá aí essa dica das férias. Agora são 9h31, aquela pausa para as notícias nacionais e voltamos com política. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de julho de 2024. O governo federal nomeou o ex-deputado federal Guilherme Campos como novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele assume o cargo que era de Nery Geller, afastado após suspeitas de irregularidades nos leilões do governo para comprar arroz importado. Guilherme Campos já era superintendente da pasta em São Paulo. O Exército Brasileiro pretende ter drones equipados com mísseis até 2027. A informação foi confirmada hoje pela Força. A base do futuro armamento é uma aeronave pilotada de forma remota que foi adquirida em 2022. No final de maio deste ano, a empresa fabricante do drone anunciou que 21 militares haviam concluído o treinamento de pilotagem. O armamento deverá ser usado em ações de vigilância e defesa nas áreas de fronteira brasileiras. A Polícia Federal prendeu o secretário de Educação de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Denis de Souza Macedo. Ele é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que apura um desvio de mais de 6 milhões de reais de verbas da educação do município. As investigações apontam que as fraudes aconteciam por meio de pagamentos superfaturados, baseados em documentação falsa e destinados a empresas contratadas para fornecer merenda escolar. Os agentes cumprem ainda 21 mandados de busca e apreensão na capital e em municípios da Baixada Fluminense. O governo da França autorizou um projeto experimental com táxis voadores elétricos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. O decreto é criticado pela prefeitura da capital francesa, que promete contestar judicialmente a decisão. Em nota, a gestão municipal de Paris classificou o projeto como aberração ecológica. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Estamos de volta, são 9h35, a 101.7 FM em João Pessoa e a 103.5 em Campina Grande, juntas em rede para falar sobre política. Eu sou Caio Ismael, estou aqui em João Pessoa com João Paulo Medeiros e com Felipe Nunes, e em Campina, Carol Santos e Pedro Pereira. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Política. Antes de seguir aqui com os nossos assuntos, diria até que é algo que vai mexer com as estruturas da política essa semana, essa entrevista exclusiva aqui para a CBN. Quero só lembrar para o nosso ouvinte que gosta e acompanha a política que daqui a pouco, às 10 da manhã, aqui em João Pessoa, vamos ter a segunda entrevista da Sabatina CBN Jornal da Paraíba com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Hoje vamos receber aqui no estúdio Celso Batista do PSOL e o pessoal, claro, já pode começar a enviar suas perguntas no 981324088, que é o WhatsApp aqui na capital. Agora sim, vamos para os assuntos, porque queria já começar a falar de eleição, João. A gente tem falado muito sobre isso.
Mas o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, que é um dos caciques ali do Republicanos, um partido muito grande, muito forte na Paraíba, deu um ultimato ao ex-prefeito Romero Rodrigues. Que história é essa, rapaz? Romero, que estava ali no tempo que queria, parece que tem gente querendo colocar um freio nisso? Na verdade, Caio, essa cobrança do Republicanos por uma posição do ex-prefeito Romero Rodrigues, ela já vem de algum tempo. Alguns dos membros do partido são mais cautelosos, outros, como Adriano, são mais incisivos. E agora há pouco, o presidente da Assembleia Legislativa aqui da Paraíba, Adriano, concedeu entrevista a Felipe Nunes, onde ele dá mesmo um recado claro a Romero de que, estabelecendo um prazo, inclusive, para essa posição do ex-prefeito, se disputará as eleições em Campina Grande este ano ou não, viu, Carol e Pedro? Essa novela, Romero Republicanos, ela começou, estava dando uma olhada aqui nos meus arquivos, há um ano, no dia 10 de julho de 2023, quando Romero Rodrigues participou ao lado de Adriano Galdino, de Hugo Mota, de Murilo, de um evento numa casa de recepções lá em Campina, já anunciando essa aliança para o futuro entre os dois grupos. E desde então se vem nessa cobrança. Primeiro se especulou se Romero seria candidato pelos Republicanos. Isso. Essa possibilidade foi descartada quando ele assumiu a liderança do Podemos na Câmara Federal. Depois começou-se a especular se o Republicanos, mesmo não tendo Romero Rodrigues como candidato do partido, apoiaria uma eventual candidatura do ex-prefeito por uma outra legenda, pelo Podemos. O Republicanos abriu essa exceção, abriu essa possibilidade e até hoje espera por essa definição de Romero Rodrigues, que cá para nós, né? Já precisa se Passou definir. do tempo, já passou do tempo, né? Uma demora excessiva, leite. até porque nós temos as convenções municipais sendo iniciadas no próximo dia 20. Ou seja, é um período, viu, Felipe, em que quem quer disputar de fato uma prefeitura precisa dizer que quer disputar a prefeitura. E assim, João, pelo que eu vi, o prazo não é longo, não. Já tem prazo assim, para agora. É isso, Felipe? Você tem essa informação? Você que entrevistou o presidente Adriano Galdino, não é isso? É isso mesmo, Caio, João, os ouvintes da CBN. Depois de um tempo aí em silêncio, né, o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, resolveu falar e demonstrou, João, eu diria, uma certa insatisfação com o deputado Romero Rodrigues, que tinha firmado, digamos de passagem, uma parceria com republicanos, indicando a possibilidade clara de vir a ser insatisfação candidato. Que inclusive é legítima, Felipe, porque não se trata apenas da definição do nome que disputará as eleições na chapa majoritária, mas também isso interfere diretamente na composição, nas disputas proporcionais do Republicanos e de outros partidos eventualmente aliados. E aí, Adriano Galdino disse a mim nessa entrevista que o prazo para Romero Rodrigues dizer se é ou não pré-candidato é até a próxima sexta-feira, e se isso não acontecer, ele confirmou que o Republicanos vai embarcar na pré-candidatura de Johnny Bezerra, que é aliado do governador João Azevedo e que inclusive confirmou que já há uma conversa muito adiantada com o pré-candidato. Vamos ouvir o que disse Adriano Galdino. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que fazem a CBN. É um prazer dialogar com você, Felipe, e com todos os seus ouvintes. É verdade, lá atrás, bem atrás, o republicano sempre defendeu a bandeira de ter Romero candidato e prefeito de Campina Grande. Quando os maiores amigos, os mais próximos de Romero estavam calados, nós do republicano, especialmente eu, estava defendendo o nome dele. Inclusive o próprio Romero sempre se manteve em silêncio. E nós levantamos a bandeira e alimentamos essa esperança de ter de novo Romero prefeito de Campina Grande. Todavia, Romero tem silenciado e tem pedido um tempo atrás do outro. E tem prorrogado esse tempo. E isso tem sido muito desconfortável para nós do republicano. Está chegando o momento das convenções e ainda não há uma definição concreta, nítida, dessa situação com relação à eleição ou à candidatura de Romero. Então, nós do republicano resolvemos dar um basta nessa situação. Se até a próxima sexta-feira a gente não tiver uma definição concreta, clara, para nós do republicano, da parte de Romero,
nós vamos para o plano B, que é estar com a candidatura que tem o apoio do governador João, que é a candidatura do nosso ex-secretário João Bezerra. Então essa é uma decisão interna do partido, né, que eu estou colocando de forma pública, para que a gente possa encerrar essa dita e tão propalada novela mexicana, que é essa candidatura do deputado federal e ex-prefeito de Campina Grande, Romero. E essa novela mexicana, João, eu diria que teve início em julho do ano passado, quando Romero apareceu publicamente num evento de posse do Diretório Municipal do Republicanos lá em Campina Grande, né? Quando todo mundo achava que de fato essa parceria ia acontecer para as eleições desse ano. Aí só para complementar, João, eu perguntei ainda ao deputado Adriano Galdino sobre como está a relação dele com o deputado Romero Rodrigues diante dessa indefinição. Vamos ouvir. Faz tempo que eu não converso com Romero. Faz tempo que eu não dialogo com Romero, tá certo? Eu particularmente meu tempo é mais agitado, sou mais decidido com as coisas. Então, como eu não estava mais me sentindo confortável com esse diálogo, sempre hesitante do deputado federal Romero, esse diálogo passou a ser feito pelo presidente do partido, o deputado federal Hugo Mota, e pelo deputado presidente do partido em Campina Grande, deputado federal Murilo Galdino. Então eu fugi desse debate mais próximo de Romero, mais pessoal com Romero, haja vista que essa sua maneira de fazer política estava me deixando inquieto. Claro que a gente tem que respeitar, cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira de pensar, de agir, e cada um de nós temos mais a que respeitar. Mas chega um momento que não temos mais tempo para hesitações. É hora de se decidir, é hora de se posicionar. Isso precisa ser feito e a nossa posição é nesse sentido de aguardar até sexta-feira, mas caso não haja da parte dele uma posição mais clara, mais nítida para nós do republicano, nós vamos dialogar com o nosso plano B, que sempre foi o ex-secretário João Bezerra como candidato a prefeito em Campina Grande. Mas são muito diferentes mesmo, né? Os dois você percebe logo. E é bom entrevistar Adriano Galdino porque ele diz na lata, né? Ele diz o que ele pensa e é sempre muito direto, muito também, objetivo. Né? E isso é importante às vezes na política, É mas claro que são transparente, né? estratégias Nas diferentes, articulações. porque muitas vezes você dizer logo o que pensa e se posicionar e dizer vou ser candidato, pode quebrar aquela sua estratégia. Então, a gente não sabe a estratégia de Romero, mas Caio. são muito diferentes. E agora o Republicanos deu esse ultimato, viu? Você que está chegando agora, ultimato até sexta-feira, se Romero não disser, vou ser prefeito, vou ser candidato ou não, Republicanos vai apoiar Johnny Bezerra, do PSB. Caio, veja, eu estive, inclusive, meses atrás, no anúncio da pré-candidatura de Johnny Bezerra, que aconteceu no Hotel Garden, em Campina Grande. Inclusive, foi no início, bem no início do ano mesmo. Adriano Galdino participou desse anúncio e a fala dele, a declaração dele, para todos que estavam ali presentes, foi no sentido de dizer, ora, estou aguardando pela definição de Romero Rodrigues. Caso Romero Rodrigues não seja candidato, apoiaremos Johnny Bezerra. Já naquele instante, ele dizia isso de forma muito clara. Ou seja, há uma continuidade do mesmo discurso de Adriano Galdino, com uma diferença. Agora, ele perdeu a paciência mesmo. Admito que perdeu a paciência. Até utilizar a expressão, vamos dar um basta nessa novela e até sexta-feira eu apoiarei ou deixarei de apoiar esse projeto, esse possível projeto, que a gente não sabe se vai de fato se materializar, do ex-prefeito Romero Rodrigues. Agora, uma outra avaliação. Eu vejo que dizer publicamente que Johnny Bezerra, que a candidatura do PSB é um plano B, é muito ruim, inclusive, para a pré-candidatura, né? Eu acho que isso, de certa maneira, torna menor o nome de Johnny Bezerra nesse embate, nessa disputa, já que ele aparece também como uma das alternativas para o grupo das oposições em Campina Grande como pré-candidato à prefeitura. Pedro, agora eu ouvi falar que outros membros do Republicanos têm uma opinião diferente, eu diria, mais cautelosa dessa expressada pelo presidente Adriano Galdino, não é isso?
Exatamente, Carol. A gente precisa até resumir esses capítulos todos, né? Se eu fosse resumir hoje, eu diria que o ex-prefeito Romero Rodrigues é, sem dúvida, hoje a liderança política de maior capital eleitoral em Campina Grande, aí na região. Isso é indiscutível. Quem conhece Campina Grande, quem percorre as ruas, sabe disso. Agora, me parece que perdeu o time, tem perdido o time para essa definição, né? A gente está, como o Pedro falou, há bem pouco já das eleições. O prazo, as convenções se iniciam no próximo dia 20, vão até dia 5 de agosto, e essa decisão precisa efetivamente sair, porque ela afeta diretamente não apenas as chapas majoritárias de oposição e da base, mas afeta também as candidaturas proporcionais e todos aqueles que estão envolvidos no processo eleitoral. Uma outra questão, eu vejo que o grupo de oposição demorou muito também para perceber, e a gente falou muito sobre isso, perceber e trabalhar com essa possibilidade de Romero não ser candidato. E aí isso provocou, de certa maneira, dificuldades, ou pode provocar dificuldades com relação à competitividade das chapas, ou da chapa que será apoiada pelo governo, pelo governador João Azevedo, aí em Campina. E uma outra questão para finalizar, Pedro e Carol, apesar de toda a força, e essa discussão toda só acontece por conta desse capital eleitoral que tem o ex-prefeito Romero Rodrigues, mas não dá para manter essa indefinição até o prazo final das convenções. O eleitor precisa e quer uma definição sobre isso, porque, afinal de contas, como eu disse, a maior liderança política hoje de Campina Grande, e liderança política precisa exercer aquilo que cabe a todas as lideranças, que é, sobretudo, o posicionamento. Você ter posições firmes e sólidas com relação aos temas, o que, efetivamente, por enquanto, tem faltado ao ex-prefeito Romero Rodrigues. Mas, no fim, quem vai bater o martelo sobre republicanos não é Adriano Galdino, né? Ou ele tem esse poder? Porque, assim, eu acho que ele está correto. Minha opinião está correto, tem que se cobrar, tem que colocar um prazo, não se pode esperar. Já foi tempo demais, está protagonista demais em silêncio. Os outros partidos estão virando, assim, figurantes, muitas vezes, com relação a isso. Na minha opinião, tem que colocar. Mas ele tem essa força para colocar esse prazo? Ou seria Hugo Mota? Ou seria... Quem teria esse poder? Caio, eu vejo que com o cenário que se tem hoje, Hugo deveria ou deve bater esse martelo por ser o presidente do partido a nível estadual, por ser ali o principal articulador dessas negociações. Numa das falas de Adriano, que a gente trouxe agora há pouco, ele diz inclusive que já deixou faz tempo essa discussão, essa negociação com o ex-prefeito Romero Rodrigues, e entregou a Hugo Mota essa competência para fazer esse diálogo. E aí certamente caberá ao deputado Hugo Mota. Agora, o passar dos dias é que vai dizer qual o futuro político terá o ex-prefeito Romero Rodrigues. Se irá para o embate com o prefeito Bruno Cunha Lima, em Campina Grande, ou se permanecerá na Câmara. Essa decisão vai ter como principal norte, sem dúvidas alguma, as eleições de 2026, quando o próprio Romero, Bruno, Hugo Mota, Adriano Galdino e todos os atores políticos de maior expressão no Estado têm horizontes para as futuras disputas. Muita gente querendo governo do Estado, viu? Mas isso aí vamos deixar a eleição passar, a eleição municipal, né? São 9h54. Primeiro a decisão aí, se vai não ter sabe candidatura se vai ou ter não. candidatura né? ou não, quem dirá quem vai se candidatar para governo, mas é muita gente já pavimentando essa calçada até lá. São 9h55, aquela pausa rápida, a gente volta para falar sobre a sabatina em Campina Grande. Já está acontecendo em João Pessoa com os pré-candidatos e já tem ordem definida para Campina. Depois do intervalo a gente te diz quem vai seguir qual ordem. CBN, a rádio que toca notícia. Com a graduação EAD Uninasal, você estuda de onde estiver e coloca uma formação com conceito máximo no MEC no seu currículo. Viva o aprendizado ilimitado com essa super oferta na graduação EAD digital ou ao vivo, com mensalidades a partir de R$ 120,21. São mais de 400 polos de ensino em todo o país e aulas práticas em laboratórios. Inscreva-se em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes.
Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades Bessa, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Direito em 30 segundos, com o advogado Jurandir Pereira. Você sabia que a mulher grávida que tem cargo de comissão, ela não pode ser exonerada do cargo? Isso é, pelos direitos sociais, aprovado na DCT, artigo 10, ela tem estabilidade no seu emprego por até 5 meses. O município não poderá demiti-la. Como também ali a sua licença maternidade por 120 dias. É esse seu direito. Não deixe que nenhum outro direito seu seja retirado. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Isso, Carol. Então já fica o convite para todo mundo, porque o Repórter CBN já está chegando. Então você que quer acompanhar localmente, saber das propostas do PSOL, né, pré-candidatura do PSOL, a gente vai conversar com o Celso Batista já já. E o ouvinte aqui de João Pessoa pode mandar suas perguntas no 981324088 e acompanhar também ao vivo pelas câmeras aqui do estúdio no site cbnparaíba.com.br e no site jornaldaparaíba.com.br.
E na próxima semana estaremos em Campina Grande, né? Caio e Carol e Pedro. Vai nos abandonar, vai voltar lá pra Campina uma semana, né, João? Matar a saudade de lá, viu, Carol? Que ele tá morrendo de saudade daí de Campina. Mata a saudade, depois volta pra cá, viu? É só emprestado ele um pouquinho. É isso. Repórter CBN tá nos chamando? Ainda não, então acho que dá tempo da gente fazer aquele último registro aqui. Caio, dá tempo sim, inclusive sobre o PSD lá em Campina Grande. Ontem a vereadora Eva Gouveia se reuniu com a senadora Daniela Ribeiro e sinalizou na perspectiva do partido não manter a candidatura própria nas eleições deste ano em Campina com Rosália Lucas. Eva entende que a manutenção de uma candidatura própria prejudica a chapa proporcional do partido e tem definido isso nos bastidores. É uma dissidência aí dentro do PSD, viu, Pedro e Carol, aí de Campina, mas claro, por enquanto não há uma definição ainda. A pré-candidatura de Rosália se mantém, mas Eva Gouveia, que é uma das fundadoras do partido aqui na Paraíba, tem defendido que a legenda não tenha candidatura própria e eventualmente possa indicar um nome para a vice numa das chapas. No caso de Eva, conversei ontem mesmo com um dos interlocutores dela aí em Campina, e ele disse que ela só aceitaria ser indicada a vice se fosse numa chapa com o ex-prefeito Romero Rodrigues. Eita, ou seja, vai esperar por Romero e até tome definição. Sexta-feira a gente até sabe. 5 de agosto, né? 10 horas e 2 minutos, Carol, Pedro, um abraço para vocês, até amanhã. 10 e 2, voltamos com Sabatina. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de julho de 2024. O presidente Lula se reúne hoje com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. O encontro vai ocorrer em Santa Cruz de la Sierra, onde Lula desembarcou na noite desta segunda-feira. Entre os temas a serem tratados estão o combate ao tráfico de pessoas e ao narcotráfico, o acesso de brasileiros ao país vizinho, aos serviços de saúde pública e a outros assuntos diplomáticos. Os dois presidentes já haviam se encontrado na cúpula do Mercosul, no Paraguai, onde Luiz Arce formalizou a adesão da Bolívia ao bloco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prorrogou por mais 60 dias a vigência de 3 medidas provisórias de auxílio ao Rio Grande do Sul. Uma delas é a MP que criou a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Estado, comandada pelo ministro Paulo Pimenta. Foram estendidos ainda os prazos das medidas que instituíam apoio financeiro às vítimas das enchentes e ações excepcionais para aquisição de bens e contratação de obras e serviços. O Nottingham Forest anunciou a contratação do ex-goleiro do Corinthians, Carlos Miguel. O contrato tem duração de 4 anos. O jogador era cotado para substituir o goleiro Cássio no clube paulista, mas a baixa multa rescisória facilitou o acerto com a equipe inglesa. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. O
inverno chegou e com ele os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Na Rede Farma você encontra uma linha completa de suplementos e vitaminas que fortalecem sua imunidade e te mantém protegida contra resfriados e gripes comuns da estação. Além disso, você também encontra uma linha completa de dermocosméticos para manter sua pele sempre hidratada e saudável. No inverno, tô de boa, tô protegida com a Rede Farma. Que tal sua clínica ou consultório no melhor centro médico da Paraíba? O Jardins Medical está chegando. Um empreendimento de sucesso nos Expedicionários, projetado com a ajuda de médicos e que vai abrigar uma grande equipe da saúde paraibana. Já estamos com 85% das salas vendidas. Você da área da saúde ou investidor ainda tem chance de fazer parte desta história. Venha para o Jardins Medical, 98225 4076. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis, para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento, atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção e lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votaçãoode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a súa empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-999222273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes. E com Wi-Fi grátis, para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. CBN Eleições 2024. Agora 10 horas e 10 minutos. Muito bom dia, ouvintes.
Muito bom dia, internautas. Estamos ao vivo no estúdio da CBN em João Pessoa para começar a sabatina CBN Jornal da Paraíba. Eu vou conduzir essa sabatina, conversar com vocês e com o pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PSOL, Celso Batista. Ele já está aqui conosco. Muito obrigado pela participação, pela vinda aqui no nosso estúdio, Celso. Bom dia, Laerte Cerqueira. Bom dia, Angélica Nunes. Bom dia, João Paulo. Bom dia ao companheiro da técnica. Bom dia a todos os ouvintes e telenautas que acompanham a Rádio CBN. Muito obrigado. Eu agora conduzo esse bate-papo, essa sabatina, um espaço para você conhecer os nomes dos pré-candidatos, o que eles pensam. É também um momento para que eles se apresentem, falem de propostas, projetos e prestem conta da vida política. Você pode participar, mande sua pergunta para a gente, primeiro pelo WhatsApp. Vamos lá, eu vou dizer o número, tá? 981324088, repetindo, 981324088. Ou também mande sua pergunta pelas redes sociais ou pelo espaço do chat da transmissão dos sites da CBN e do Jornal da Paraíba. A gente tem uma equipe aqui que está fazendo a seleção das perguntas para que a gente possa apresentá-las aqui para o candidato. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e cada sabatina terá 45 minutos sem intervalo. Então, pega direto. A gente aqui conversa com o entrevistado, com o sabatinado, direto, 45 minutos. Aqui conosco, como eu falei, Celso Batista. E quem participa dessa sabatina também é João Paulo Medeiros, que é colunista de política do Jornal da Paraíba, do blog Pleno Poder, Angélica Nunes, do blog Conversa Política do Jornal da Paraíba, e daqui a pouco quem entra nessa roda de conversa também é o editor do CBN João Pessoa, Felipe Nunes. Pré-candidato, muito obrigado pela participação. Hoje o senhor está aqui. É bom lembrar que Celso Batista é técnico judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba, já foi candidato a deputado estadual em 2014, né? E candidato a vereador em João Pessoa em 2016, e em Campina Grande em 2016. Foi candidato a vereador em Campina Grande. E a suplente de senador em 2022. Exatamente. E também já integrou a coordenação de várias campanhas do PSOL no estado. Em outros momentos já entrevistamos aqui, inclusive na CBN. Pré-candidato, como eu falei, 45 minutos, o seu tempo começa a contar a partir de agora nessa minha primeira pergunta. A sua pré-candidatura está posta pelo PSOL desde janeiro deste ano. A gente, inclusive, anunciou aqui na CBN. Mas há um movimento de aliança, um grupo do PSOL, que está querendo ir para o PT, se aliar ao PT do pré-candidato Luciano Cartacho. Como é que o senhor acha que o PSOL deveria se posicionar nessa eleição, na eleição deste ano, e como reverter esse movimento e tentativa de apoio ao PT, outro partido de esquerda? Laerte, bom dia mais uma vez e a todos os seus ouvintes. Lhe respondo isso com muita tranquilidade, né? A nossa pré-candidatura, fazendo rapidamente um resgate, ela surgiu, logicamente, de uma plenária também que aconteceu no ano passado, em dezembro, né, em que foram homologadas 3 pré-candidaturas. A minha pré-candidatura, a pré-candidatura do Alexandre Soares, que foi candidato a senador em 2022 na chapa comigo, e do jornalista Ulisses Barbosa. Depois dessa etapa da plenária que aconteceu, a direção municipal, né, depois de diálogos, inclusive entre esses 3 pré-candidatos, homologou, referendou a pré-candidatura de Celso Batista. E essa pré-candidatura foi a única pré-candidatura de esquerda aqui em João Pessoa que veio fazendo o debate desde o mês de janeiro. E quanto a isso, a gente está muito tranquilo, porque a pré-candidatura foi referendada pela direção municipal, há uma resolução do partido que tratava de busca de aliança no campo democrático e popular, dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas, mas a gente entende, né, que o PSOL, diante de todo o seu histórico de participação de eleições, não somente estadual, mas também municipal, que é importante, é fundamental a presença e a participação do PSOL nas eleições de 2022, com a pré-candidatura de Celso Batista, inclusive dando total apoio às nossas pré-candidaturas a vereadores e vereadoras,
até porque é uma prioridade nossa do partido, do PSOL, eleger o seu primeiro vereador ou vereadora, não só aqui em João Pessoa, mas no estado da Paraíba. Lembrando que o pessoal tem uma federação com a rede. Isso, somos federados com a Rede de Sustentabilidade, temos estabelecido diálogos com a Rede de Sustentabilidade. Tem o apoio da rede nessa candidatura? O diálogo que a gente tem feito na rede é no sentido de tensionar para que tenhamos o apoio, até porque nós somos federados, né? E até então não houve nenhuma fala pública, né, de nenhum membro, até que eu conheça, da federação, no sentido de não apoiar a nossa candidatura. Muito pelo contrário, tenho tido ótima relação com a porta-voz e presidente da Federação PSOL Rede, a Cristiana, e também com o outro porta-voz da rede, que é o companheiro Gerson. Ô Celso, desculpa, João, mas essa sua declaração de confiança de que terá legenda, né, para disputar a prefeitura de João Pessoa esbarra em dois movimentos, né, tanto da presidente atual do PT, Áurea, do PSOL, desculpa, que já divulgou, né, que há essa possibilidade de negociação, de uma unificação das esquerdas, e aí isso seria um apoio ao PT, quanto do próprio, um dos principais militantes do PT, que é Tássio Teixeira, já foi candidato e tem feito movimentos, participado de ações, né? Inclusive esteve na plenária de Cartaxo na última sexta-feira. E aí, como fica isso, né? Nesse processo, a sua confiança de que terá legenda? E complementando a pergunta de Angélica, pré-candidato, eu pergunto o seguinte: a que você atribui esse movimento dentro do seu partido? E mais, isso lhe incomoda, enquanto pré-candidato, ter o nome colocado na disputa e depois perceber e acompanhar outros integrantes do partido, inclusive da executiva, defendendo outra tese? Olha, primeiro eu preciso dizer que não há nenhum problema em o pessoal dialogar com os partidos do nosso campo democrático. Isso aí está pacificado entre nós, tá certo? Inclusive tem uma resolução que aponta para isso, de estabelecimento desse diálogo. Agora, para nós e para mim, em particular como pré-candidato, João Paulo e Angélica, foi razão de surpresa ver o Tássio Teixeira participando da plenária do PT na sexta-feira passada. Até porque ele não integra nenhuma instância partidária, inclusive por opção dele. Ele não integra a direção municipal do partido, nem integra a direção estadual do partido. Ele é vice-presidente da Federação PSOL Rede e eu sou membro também da Federação PSOL Rede. E até que eu tenha conhecimento, não houve qualquer deliberação da Federação PSOL Rede para que ele participasse dessa plenária. Então, ele vai precisar prestar esclarecimentos sobre esse comparecimento lá nessa plenária, porque, além de ser um desrespeito, eu como pré-candidato, acho lamentável a postura que ele assumiu em ter participado daquela plenária do PT na última sexta-feira. É bem verdade que nós estamos, digamos assim, num processo de divisão interna, mas de diálogo, né, e de avançar na perspectiva de manter a nossa pré-candidatura, porque é o PSOL, eu entendo, que é a candidatura de esquerda e que vai incidir não só no combate à direita, né, do atual prefeito e as outras candidaturas de direita, mas também a extrema-direita que se candidata aqui. Eu não caio nesse posicionamento de que vai ser aqui se aliando com o PT, inclusive um PT dividido, né, que a gente sabe que o PT, o processo de escolha do candidato do PT, eu entendo que foi um processo muito traumático, porque um partido como o PT ter prescindido de realizar as prévias internas e algo que foi resolvido por cima, né, para definir uma pré-candidatura, eu acho também que isso não contribui e não ajuda justamente para essa construção de uma frente democrática popular. Há uma possibilidade do pessoal, por exemplo, ir para uma vice do PT, se for chamado? Observe, ninguém senta à mesa, Laerte, para dialogar numa perspectiva de uma composição ou de uma aliança, né, sem colocar pontos importantes para essa possível aliança. Eu acho muito remota essa possibilidade, porque pelo que já foi anunciado, não é, a Amanda já foi anunciada mais de uma vez que será a pré-candidata a vice-prefeita do deputado Luciano Cartaxo. Então, eu acho pouco provável que haja qualquer tipo de avanço nesse sentido do Partido dos Trabalhadores, pela pré-candidatura do deputado Luciano Cartaxo, ceder essa vaga, porque eu acho que isso já está definido também por cima, não aqui pela direção municipal do Partido dos Trabalhadores. Mas uma vaga de vice nessa chapa de Cartaxo
convenceria o PSOL a desistir da pré-candidatura? Olha, eu diria a você que não só isso, né? Não se convenceria apenas nesse aspecto. O PSOL é um partido que tem um programa muito claro, muito nítido, em relação a diversas defesas, diversas pautas aqui da nossa cidade. Com divergências, né? Inclusive, de Cartacho, que foi prefeito. Sim, porque Cartacho precisa se explicar em relação à gestão dele de 8 anos. Ele precisa fazer autocrítica, né, a tudo que aconteceu na gestão dele. O que a gente observa é que a gestão do atual prefeito Cícero Lucena é uma continuidade da gestão do deputado Luciano Cartacho, logicamente com aprofundamento. Houve aprofundamento em relação à gestão do Luciano Cartacho. Mas a gente sabe o que aconteceu no verão passado com a gestão do deputado Luciano Cartacho. Eu tenho a convicção e a clareza de que se avançou muito pouco naquilo que a gente entende de mais caro, que é as políticas públicas voltadas para o interesse da nossa cidade e do povo trabalhador e trabalhadora e dos cidadãos e cidadãs de João Pessoa. Celso, nas suas entrevistas, inclusive agora há pouco, o senhor enfatizou a necessidade da esquerda, dos partidos de esquerda, se unirem em torno do enfrentamento à extrema-direita aqui em João Pessoa. O senhor acha que essa dissolução, essa divisão interna dos partidos de esquerda dificulta esses planos do PSOL e de sua pré-candidatura? Eu quero lhe dizer, João Paulo, que não tem nenhum outro partido da esquerda que incidiu tanto em relação ao combate ao extremismo, ao neofascismo, não só no nosso país, porque nós temos uma bancada em torno de 10, 12 deputados e deputadas, inclusive é a única bancada que tem uma cota de gênero ali, né, entre homens e mulheres, e essa nossa bancada, ela é uma bancada altamente atuante no combate ao extremismo e aquela bancada bolsonarista e do Centrão ali no parlamento. E nós, aqui em João Pessoa e na Paraíba, ingressamos com diversas ações, inclusive em relação à intentona golpista do dia 8, e recentemente saiu um resultado disso, que foi a denúncia em relação a Pamela Bório, né, que foi denunciada pela Procuradoria-Geral em relação ao ato do dia 8. Também ingressamos com ações em relação ao Cabo Gilberto, em relação ao Nivan Ferreira, em relação ao Valber Virgulino. Então, o PSOL sempre incidiu no combate à extrema-direita. E eu, sendo bem honesto com você, eu acho que é a candidatura do PSOL que vai incidir muito mais do que a candidatura do deputado Luciano Cartacho no enfrentamento à extrema-direita. O senhor enxerga Cartacho como uma candidatura de centro-esquerda? Olha, volto a dizer, Luciano Cartacho tem diversas contradições, tá certo? Diversas contradições. Eu, particularmente, acho que ele vai precisar se explicar, volto a dizer, do que foi a gestão dele. Inclusive, se formos observar, tem 3 secretários que foi da gestão do atual prefeito Cícero Lucena. Então, eu tenho dúvidas se realmente o deputado Luciano Cartacho vai incidir tal qual nós do PSOL, a nossa pré-candidatura em relação ao combate à extrema-direita e com a pauta, né, do nosso campo, uma pauta progressista. O PSOL tem um slogan, direito ao futuro cidades. E o PSOL é quem mais incide em relação a diversos pontos aqui na cidade, em relação ao direito às cidades. Nós inclusive, tivemos participação no fórum do plano diretor, aqui, com o companheiro que foi candidato a Senado, Alexandre Soares, que incidiu muito nessa questão do plano diretor aqui na cidade de João Pessoa. Pré-candidato, vamos falar de cidade, né? A gente fez uma rodada agora de política. Vamos começar falando sobre mobilidade urbana. Eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Júnior. Ele faz uma pergunta específica sobre motoristas de aplicativo. Ele fala sobre quais as propostas e como é que o senhor pensa com relação aos motoristas aplicativos na cidade. E aí eu vou estender essa pergunta para a gente falar de mobilidade, né? Porque é um problema das grandes cidades e João Pessoa vive isso. E aí eu queria saber como é que o senhor pensa, quais são as ações como pré-candidato e como um possível candidato com relação à mobilidade urbana, principalmente a transporte público. Olha, essa pauta mobilidade urbana é uma pauta muito nossa também, sabe, do Partido Socialismo e Liberdade, porque a gente tem em diversos diálogos, né, em diversas entrevistas que a gente já tem
participado, incidido em relação a isso. Mas com relação às soluções práticas, Celso, porque a grande questão é que há uma divergência sobre que solução vai se dar para melhorar o transporte público, por exemplo, e, de alguma forma, melhorar a vida de motoristas de aplicativos quando a gente junta aí os dois temas. E soluções práticas, o que é que o pessoal e a tua candidatura traz com relação a essas duas questões? Olha, soluções práticas, Laerte, a gente precisa entender que houve uma redução da frota desde a pandemia, né, que digamos que lá era justificável, né, mas isso passou-se a pandemia e essa redução continuou, né, aqui na nossa capital. E a gente defende que tem que ter muito mais ônibus para atender a população. Esse é um ponto importantíssimo. Mas alguém tem que pagar isso, né? Sim, aí o pessoal vai fazer, de onde o dinheiro? O pessoal vai fazer o diálogo, o pessoal vai estabelecer diálogos e vai, inclusive, trabalhar em relação ao orçamento desse município. Tem muita gordura nesse orçamento do município que precisa ser retirado dessas gorduras que a gente sabe que tem no orçamento. Ora, uma cidade que tem um orçamento de mais de 4 bilhões, né, de reais, precisa incidir nas políticas públicas de interesse da sociedade. Veja só, o Minha Jampa protocolou recentemente com outras entidades da sociedade civil organizada um requerimento para os vereadores no mês passado para tratar justamente dessa temática da mobilidade urbana e do estabelecimento de uma tarifa mais acessível também para o povo e a qualidade do transporte público. Ninguém aguenta mais ficar o tempo todo parado, esperando o ônibus nas paradas de ônibus, principalmente as mulheres que ficam num estado de vulnerabilidade social, não só em ônibus lotados, porque a mulher sofre muito com o assédio. Angélica, sofre muito com o assédio não só dentro dos ônibus, mas também com as paradas de ônibus no período noturno. Então, é importante a gente dizer isso. E outra coisa, a gente precisa, Laerte, hoje eu estava ouvindo, eu acredito que foi a Rádio CBN aqui, e teve um acidente com um cidadão no retão de Manaíra, né, que alguém atropelou esse cidadão numa bicicleta. Então, veja só em que ponto a gente tem. A gente precisa ampliar e muito, e é um compromisso do pessoal, estabelecer esse diálogo, chegando à Prefeitura de João Pessoa, as ciclovias e as ciclofaixas aqui em João Pessoa. As calçadas de acessibilidade, o atual prefeito começou tardiamente, e a gente precisa avançar nessa questão da acessibilidade para as pessoas que mais precisam, que são os idosos, são os cadeirantes, pessoas com deficiência, mulheres gestantes. E é compromisso do pessoal também ampliar essa acessibilidade que está dentro no contexto da mobilidade urbana também aqui na nossa cidade. E uma tarifa que seja acessível para a população. O prefeito, enquanto aumentou a tarifa de transporte para a população, né, que tem um impacto tremendo na renda familiar do trabalhador e da trabalhadora, da isenção do ISS para os empresários. É uma prova cabal de que o compromisso do prefeito não é com quem está no andar de baixo, e sim da pirâmide, mas sim quem está no andar de cima, quando ele faz essa isenção do ISS. Celso, o senhor fala em reduzir o preço da passagem e ao mesmo tempo aumentar o número de ônibus circulando. Mas do ponto de vista prático, como fazer isso? Que ações, que medidas o senhor vai adotar se chegar à prefeitura para concretizar essa promessa? O senhor falou em cortar a gordura do orçamento, uma das ações é essa, mas a gente sabe que não basta só isso. É preciso subsidiar, por exemplo? O senhor acha que para que a gente tenha uma tarifa menor, o governo precisa bancar, o governo municipal? Já há subsídio. Mais, eu estou falando, né? Até para não passar isso para o passageiro. Sim, eu defendo sim que a gestão subsidie mais, porque o transporte, pela nossa Constituição, é direito do cidadão e dever do Estado. Então não há nenhum problema da gente, chegando à Prefeitura de João Pessoa, estabelecer esse diálogo no governo eleito e também com a Câmara Municipal de Vereadores, no envio da proposta orçamentária, levando-se em conta essa questão do direito. Agora, João Paulo, desculpa, Laerte, eu fugi da sua pergunta, se você puder repetir, eu queria saber exatamente as medidas práticas que o senhor poderia adotar para fazer isso. Então, o senhor já disse que aceita a possibilidade, inclusive, de custear com recursos públicos esse subsídio às empresas. Sim, olha, nós já temos no país mais de 114 cidades que já estabeleceram a tarifa zero. E está provado, João Paulo, Laerte e Angélica, que isso tem um aumento da procura pelo uso do transporte público, e aí você reduz o uso do transporte individual.
Porque o transporte individual a gente sabe que polui muito, não é? Se o atual prefeito veio com essa ideia de geladinho, mais uma ideia, inclusive, antidemocrática, porque você não dá acesso ao idoso ter a gratuidade, ao estudante ter a gratuidade, a pessoa com deficiência ter a gratuidade nesse geladinho. O geladinho tem que ser para todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras, todos os usuários desse transporte público. E não a gestão do PSOL, que vai ser uma gestão democrática, democratizada. A gente defende a democracia, com audiências públicas, com realização de audiências públicas, a participação popular. Um governo do PSOL, Angélica, vai ser um governo de participação popular, de ouvir a população diretamente, e não como o prefeito fez em relação ao plano diretor, né, que restringe a participação popular, inclusive reduzindo o acesso, né, em relação às EIs, que é as zonas de interesse social da nossa cidade, cerceando, inclusive, anticonstitucional, porque já tem ações tramitando em relação ao plano diretor. Então, na gestão do PSOL, nós teremos um outro plano diretor que dê espaço à sociedade, a questão do urbanismo. A gente precisa estabelecer a questão ambiental. A gente vive um problema seríssimo, Laerte. E aí a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente viu o que está acontecendo agora no Mato Grosso com as queimadas, não é? E é emergência climática, é urgente a gente estabelecer esse diálogo com todos os movimentos sociais, movimentos ambientais dessa cidade, para que a gente passe a lidar com essa realidade que a gente vive atualmente. A partir de que ações, Celso? A partir de ações... Vamos tocar em meio ambiente agora. A gente teria essa pergunta depois, mas vamos fazer inclusive é um dos temas mais colocados, né, pelos nossos internautas das redes sociais aqui do Sistema Paraíba, é a questão do meio ambiente e também da infraestrutura, Laerte. Exatamente. Vamos falar de meio ambiente, então. O senhor falou aí, deu o exemplo do Rio Grande do Sul, mas que ações concretas, pensando na cidade que está chegando a 1 milhão de habitantes, a gente precisa adotar dentro desse planejamento para, de fato, termos uma cidade mais sustentável, já que é isso que você está trazendo? Vocês devem ter acompanhado o que foi que aconteceu no mês de maio nessa cidade, né? Essa cidade ficou alagada em diversos bairros, né? Inclusive entrando nas escolas, água nas escolas. E eu ouvi uma entrevista do secretário de Infraestrutura do município, inclusive acho que foi para vocês, dizendo que a prefeitura não tem o mapeamento de drenagem dessa cidade. Eu fico imaginando, João Paulo, uma cidade que tem 438 anos e a prefeitura municipal não ter o mapeamento da drenagem desse município. E é compromisso do pessoal em relação à infraestrutura tratar desse tema, inclusive ouvindo a universidade, né, profissionais da universidade, porque a gente tem aqui a Universidade Federal da Paraíba, que temos profissionais altamente gabaritados, preparados para a gente estabelecer esse diálogo em relação a isso, porque não dá para você prescindir disso aqui na nossa cidade. E a gente precisa ampliar na cidade também a questão dos bairros. O prefeito hoje prioriza muito essa história de parques lineares na cidade, mas a zona sul da cidade vive no abandono, não é, em relação à infraestrutura, e a gente tem que implementar ações concretas de equipamentos para a população desse município, e é compromisso nosso fazer ações nos municípios, não só em relação a parques, mas a manutenção das praças que existem, que muitas vezes ficam aí ao Deus dará, né? Então o pessoal tem compromisso em ampliar essas ações nos municípios, nos bairros que mais precisam de ações concretas em relação à infraestrutura. Porque você vê, será que asfaltar a rua, que traz um problema sério de impermeabilidade, é bom asfaltar, porque você melhora o acesso e tudo, mas a gente já sabe que em nível mundial já há um recuo em relação a essa questão do asfaltamento, porque se você tiver uma via calçada, muito bem calçada, a drenagem é muito melhor do que a questão do asfaltamento. E, além de que, o asfaltamento traz também uma carga muito grande de calor para as pessoas, para a população. Celso, eu queria tocar num assunto que é muito atual, que é o aumento do número de pessoas em busca da rede pública para tratamento de saúde mental. Atualmente, aqui em João Pessoa só tem um centro de inclusão, né, de TEA, de espectro autista, mas a demanda vai além da capacidade. O pessoal tem um projeto, uma ideia para tentar suprir essa carência da população, né, em busca desse atendimento que é tão necessário? Olha, o pessoal tem total compromisso
com esse tema também, Angélica. E a gente iniciou no início com a elaboração do nosso programa de governo, fizemos dois ciclos de debates, e isso sim é uma pauta muito cara para a gente também. O fortalecimento desses mecanismos para a nossa cidade. A gente sabe que houve um problema com o CAPES AD lá do Cristo recentemente, e ele foi, o teto caiu e tudo, e ele foi deslocado para o bairro de Tambalzinho e, salvo engano, para o Cristo aqui, o Cristo Redentor na nossa cidade. E a gente precisa não só ampliar, sabe, esse mecanismo, porque a sociedade precisa muito dessa questão da assistência em relação aos CAPs, não só o CAPS AD, mas o CAPS infantil, todos os CAPs que precisam atender bem a nossa população. Então é compromisso nosso. Inclusive eu recebi ontem uma mensagem de uma pessoa autista também, aí talvez não esteja um pouco dentro do que você coloca, mas eu trago como elemento importante, que é o sofrimento desse pessoal com relação aos estampidos dos fogos em nossa cidade. E ela perguntou, você como pré-candidato tem compromisso com essa pauta, em defender essa pauta do não estampido de fogos? Eu disse, tenho um total compromisso e quero você participando de sugestões de elaboração do nosso programa de governo aqui em João Pessoa. Celso, eu queria voltar ao tema da infraestrutura rapidinho, porque o senhor fez críticas aos parques lineares, que estão sendo implementados na cidade, e também criticou o asfaltamento, a colocação de mais asfalto nas vias por conta justamente da impermeabilidade. Mas que ações o senhor propõe a serem executadas caso o senhor chegue à prefeitura aqui de João Pessoa? Veja, a crítica que eu faço, João Paulo, vai mais no sentido de dizer que você também precisa priorizar as outras áreas, né, mais periféricas da cidade. Longe de mim ser contra o Parque Paraíba, mas é preciso a gente ver o que é que está sendo feito também em relação a esses parques, porque a obra das 3 ruas aqui da cidade, lá no bairro dos Bancários, tem desmatado e muito aquela obra ali. Eu tenho chamado o atual prefeito de uma gestão motosserra. Quem mais tem desmatado árvore nessa cidade foi o prefeito. Então, a gente tem que incidir concretamente, João Paulo, nesses parques, também nas áreas mais periféricas da cidade, porque você fazendo isso, você também propicia a geração de emprego e renda para as pessoas dos bairros também e para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, não é que eu seja contra. Você vê o Parque da Cidade, não sei se vocês devem ter acompanhado, foi dada entrada numa ação civil pública, porque tem uma área lá, que é uma laguna, inclusive de preservação ambiental, que o prefeito sequer estabeleceu diálogo com os órgãos ambientais, com os movimentos ambientais da cidade, para a construção daquele parque ali no Aeroclube. A gente é contra aquilo? Não, mas vamos manter o que tem de mais valioso para a população e para a nossa fauna e para a nossa flora, e não avançar em questões que podem trazer desdobramentos negativos para o nosso município, para a nossa população. O senhor fala, então, numa revisão do projeto do Parque Aeroclube? Olha, é preciso que o prefeito mantenha, Angélica, as questões ambientais que fazem bem à cidade. Dentro da obra do parque, ele tem que manter aquilo que é entendido pelos movimentos ambientais como área de preservação. Então, a alteração que eu poderia colocar para você é em manter o que é área de preservação ambiental. Ser contra o projeto do parque, não. Ser contra o projeto do parque que avança para áreas de preservação ambiental. Celso, tem 2 perguntas aqui de ouvintes. Primeiro, do Zulu, ou da Zulu, não tem descrito aqui se é um homem ou mulher, mas é Zulu. Existe uma desconfiança muito grande da população com relação à forma que o pessoal encara a segurança pública. A Guarda Municipal é um braço da segurança. Queria saber como o senhor pode quebrar essa desconfiança e como vai combater os crimes crescentes na capital com a ajuda da Guarda Municipal. A gente sabe que a segurança pública é de responsabilidade do governo do estado, mas hoje a gente tem uma Guarda Municipal que também ajuda nesse processo aí. Essa é uma primeira pergunta, ações na segurança pública para diminuir a criminalidade e ajudar a PM. E o segundo tema é do Wagner, do 13 de maio. Ele pergunta o que é que vai ser feito, como é que o senhor pensa em agir com relação aos mercados da cidade, em especial o mercado central, que segundo ele está sujo e abandonado.
vamos ao primeiro ponto. Segurança pública, como você bem colocou, é responsabilidade do Estado, mas lógico que a Guarda Municipal, ela pode sim trabalhar em parceria com o policiamento, que é da responsabilidade do Estado. Agora a gente tem uma, eu acho interessante essa pergunta do, como é o nome do telespectador? O Zulu, Segurança, né? Zulu. Zulu. Olha Zulu, veja só, o PSOL e muitos partidos da esquerda, o que ele defende é a desmilitarização da Polícia Militar, e o povo, quando a gente fala disso, pensa que é desarmar o policiamento. Longe de nós fazermos esse tipo de proposta. A desmilitarização, quando a gente coloca, é inclusive em relação à formação do policiamento, que ainda vem com uma carga do período da ditadura militar. Os policiais, a gente sabe que é uma formação hierarquizada, né? E é preciso que essas pessoas tenham a compreensão de que os direitos humanos precisam estar na ordem do dia da ação. A gente vai combater bandidos, se ninguém vai dar trela para quem está fazendo assalto, para quem está cometendo homicídio, em hipótese alguma. Mas a gente tem que saber que a forma da polícia ou a Guarda Municipal agir em relação a esse tipo de delito, a esses tipos de delitos, é diferente de você agir, por exemplo, quando tem algum tipo de manifestação pública. Não é a mesma coisa. Não estão ali no movimento, um ato público de rua, bandidos que estão assaltando e tudo. E a gente sabe o que é que acontece em diversos estados quando tem esse tipo. A polícia vai com tudo, enfrenta professores e professoras, né, em relação a atos públicos, diga-se de passagem, democrático, de reivindicação justa, né? E em relação à Guarda Municipal, o que a gente defende é que a Guarda Municipal seja fortalecida no sentido de estar nas escolas, estar dando suporte aos estudantes. A gente precisa melhorar, inclusive, a remuneração, plano de cargos e carreira desses profissionais, porque você estimulando, você tem uma ação muito melhor, muito mais concreta. E formação, você precisa formar essas pessoas dentro do que eu acabei de dizer para você em relação aos direitos humanos, porque quem mais sofre nessas ações, e às vezes até injustamente, é a população periférica, é o povo pobre e o povo negro da nossa cidade. Com relação ao mercado central, rapidamente, aí, do Wagner, do 13 de maio, pergunta como é que pode melhorar os mercados, inclusive o mercado central. Em relação ao mercado central, ele está coberto de razão. A gente precisa fazer projetos de reestruturação desses mercados. O mercado central, por exemplo, havia uma proposta, eu não sei se ele prosperou em relação a isso, mas havia uma proposta de fazer estacionamento garagem ali no mercado central. Nós somos completamente contra esse tipo de situação, porque o que precisa ali é você fazer uma grande reforma naquele mercado, para você oferecer melhores condições, não só para os feirantes, não só para quem trabalha no mercado central, mas também para a população que vai acorrer lá para adquirir os bens de consumo naquele espaço. Então é compromisso nosso revitalizar não só o mercado central, mas todos os mercados da nossa cidade, como também o mercado do bairro dos Estados, que é onde eu moro, pertinho de onde eu moro, que eu vejo como é que lá também está em abandono total da gestão municipal. Vamos lá, quem entrou aqui nessa conversa foi Felipe Nunes, nosso editor. Felipe, com você. Celso, bom dia. A gente sabe que João Pessoa é uma cidade que ainda carece de um olhar especial para populações vulneráveis. Como o PSOL pretende equilibrar essas demandas por políticas sociais com a gestão fiscal responsável e transparente? Veja, gestão fiscal. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de gestão fiscal, porque a gente vê o que está acontecendo recentemente no plano federal, né? Redução de orçamento para a área de educação e para a área de saúde. E o PSOL, apesar de ser base do governo Lula, lá na Câmara Federal, a gente não vota fechado em relação, inclusive, ao arcabouço fiscal, entendendo de que é preciso ter recursos, ter estímulos para as políticas públicas, seja onde for, no Estado, no município. E a gente precisa trabalhar também, Felipe, dentro dessa tua resposta, o imposto progressivo. Não é? Porque é que quem está no andar de baixo tem que pagar mais impostos do que quem está no andar de cima. A gente tem que estabelecer uma regra fiscal para que as pessoas que ganham menos, que paguem menos. Essa é uma defesa nossa do PSOL nacionalmente. E quem ganha mais,
pague mais. Agora vamos estabelecer esse diálogo, vamos fazer esse diálogo com a Câmara Municipal, que inclusive é uma Câmara Municipal totalmente comprometida com o atual prefeito, que volta pautas que confrontam os interesses da nossa população, os interesses da nossa sociedade, voltando o que aconteceu com o plano diretor e com a isenção do ISS para as empresas de transporte público aqui na nossa cidade. Angélica. Celso, o senhor é servidor público, né? Técnico judiciário do Tribunal de Justiça, então deve, inclusive, ter um olhar diferenciado para esse segmento da administração pública. Como pré-candidato, o senhor já fez um mapeamento das necessidades da gestão municipal e em que áreas é preciso, por exemplo, fazer concurso ou fortalecer o quadro que já existe? É compromisso nosso total. Concurso público eu entendo que é a mola mestra. Eu costumo dizer, Laerte, que eu sou servidor público, e eu dizia há pouco ali a Angélica, e eu gosto muito de ser servidor público, eu gosto desse contato, né, no dia a dia com as pessoas. E o serviço público é algo muito caro para nós, pessoal. A gente sabe muito bem que, por exemplo, na área de saúde, já teve aqui a possibilidade de avançar em relação à privatização da saúde aqui no nosso município. E nós, o pessoal, fomos totalmente contra, nos posicionamos contra, e a gente precisa estabelecer, Angélica, principalmente nas áreas de saúde e educação, né, aumentar esse quadro, porque a gente tem um quadro ainda altíssimo de cargos comissionados, né, e aquela questão também de contratação por excepcional interesse público. Inclusive o TCE recentemente estabeleceu um percentual para a contratação do quadro efetivo para a contratação temporária para excepcional interesse público. É preciso tomar cuidado, porque senão você avança, né, nessa questão da contratação por excepcional interesse público, tornando ela uma regra. E ela não deve uma regra. O nome já diz, tem que ser excepcionalidade, né? E a gente entende que um dos focos principais, e eu já falei, seria saúde, educação e segurança, no caso da Guarda Municipal, a gente estabelecer não só concurso público, mais valorização, formação, e isso é importante para um bom atendimento à nossa população aqui de João Pessoa. Celso, você fez há pouco uma crítica aos parlamentares atuais da Câmara Municipal de João Pessoa por uma suposta aproximação ou pelo menos defesa também aí das pautas do prefeito Cícero Lucena. Como seria uma relação sua com a Câmara Municipal de João Pessoa? E eu queria que você explicasse também por que o candidato do PSOL, né, Tássio Teixeira, pré-candidato a vereador, está atualmente mais alinhado, buscando uma aproximação com o Luciano Cartacho. Como seria essa construção sua com os vereadores? Com relação a essa questão dos vereadores, Felipe, eu digo para você com a maior tranquilidade. É preciso que os vereadores entendam e compreendam que eles estão ali para atender às demandas da população. Eles não estão ali para atender outros tipos de interesse, como a gente viu, como aconteceu, volto a dizer, em relação ao plano diretor e outras temáticas também que vêm à baila ali daquele parlamento. E manter um diálogo constante, tensionando os vereadores em projetos de interesse da população e, volto a dizer, Felipe, convidando inclusive a população para participar dessa gestão democrática e colocando os vereadores a compreenderem que o compromisso dele tem que ser com quem os colocou lá, com quem os escolheu para representar lá. E foi o povo, é a maioria do povo que espera ações concretas e não comprometimento com outros que não atendem aos interesses da nossa população. Celso, eu tenho uma pergunta aqui de ouvinte, tá? A primeira pergunta é do Miguel de Mangabeira. Fala qual a proposta que o senhor tem para os microempreendedores individuais e do mercado informal. E uma outra pergunta é do Cício Filho, mas você já respondeu aí com relação aos servidores. Mas ele tem uma pergunta específica, Celso, você vai reduzir a jornada de trabalho dos servidores municipais para 30 horas se eleito? É uma coisa bem específica. Primeiro ponto, a questão dos microempreendedores e esse segundo ponto aí das horas de trabalho. Primeiro, deixa eu responder, me permita, Laerte, um questionamento de Felipe, que eu acabei não respondendo, foi com relação à presença do Tássio Teixeira, que é pré-candidato a vereador. Eu já havia respondido no início, mas eu volto a te dizer, não é? Ele atualmente não faz parte de nenhuma instância partidária, ele é vice-presidente da federação, eu sou membro da federação e não houve qualquer tipo de deliberação na federação
que o fizesse ou que o orientasse para estar naquele espaço. Quem vai ter que se esclarecer sobre isso é ele, inclusive causando constrangimento para o Partido Socialismo e Liberdade, que tem a sua pré-candidatura e ainda não houve uma definição. Foi aprovada uma resolução que essa definição vai ser tomada ainda no dia 15. E a pré-candidatura, até então, está posta, está mantida, foi referendada pela direção municipal. Agora, respondendo à questão que foi colocada pelo ouvinte aqui, Laerte. Sobre microempreendedores. Sobre microempreendedores individuais. Veja só, qual é a vocação econômica da nossa cidade? A gente precisa compreender isso, porque a gente sabe que o mundo do trabalho mudou, e muito, né? E a gente acha que tem fundamental importância o microempreendedor individual, não só nas vocações daquilo que a gente entende que deve ser feito também nos bairros. Você precisa ver nos bairros da cidade o estímulo que você precisa dar a trabalhadores e trabalhadoras e também aos microempreendedores individuais, inclusive estimulando, incentivando, enviando projetos de lei para a Câmara para que você possa estimular e incentivar essas pessoas a se sentirem pessoas importantes no processo de geração de emprego e renda do nosso município. Sobre a questão do mercado informal, a gente sabe muito bem que houve diversos avanços das gestões, todas as gestões municipais dessa cidade, com relação à ambulância nessa cidade. E a gente precisa não só dar total assistência e dar total atenção a essas pessoas, porque é a sobrevivência dessas pessoas. E no mercado informal, a gente precisa também estabelecer os espaços, ampliar mais os espaços dessas pessoas e não, digamos assim, aí eu não estou dizendo que essas pessoas têm que estar ocupando as ruas, sabe, Laerte? Porque isso realmente, as ruas... Não é uma questão simples, não é uma equação simples. Não, né? As ruas, os passeios, é realmente para a população transitar. Mas você tem que estabelecer diálogo com essas pessoas também para os colocar, os remover, sem ser de forma violenta, sem retirar de forma violenta, estabelecendo diálogo com essas pessoas e buscando espaços que elas possam estar, mas estar com tranquilidade, com qualidade, né, com segurança, para elas desenvolverem o seu comércio nos espaços em que a gestão tem que se deter, tem que mapear. Você vê... Então o que o senhor está dizendo é que a política pública do senhor para esse segmento seria a abertura de espaços, a alocação de espaços para que eles saiam das ruas e se estabeleçam nesses lugares. Sim. Agora, como os shoppings populares, por exemplo. Isso, agora lugares que dê acesso à população também, a chegar até eles, né? Acesso à população. Porque essa política o prefeito Cícero Lucena já fez em outro momento. Outros gestores já fizeram, né? E não deu muito certo em muitos deles. Mas aí a gente precisa estabelecer o diálogo, Laerte. Foi estabelecido diálogo com essas pessoas sobre isso? Eu acredito que não, porque a gestão não dialoga, a gestão não tem democracia. Eu já citei diversos exemplos aqui que ele não dialoga com a população em relação a diversas áreas. Então a nossa gestão, a gestão do PSOL, quer estabelecer o diálogo. Vamos dialogar com os representantes das pessoas do mercado informal sobre isso. Não é uma coisa de cima para baixo, é uma coisa horizontal, que a gente tem que ver o tom, a melhor forma dessas pessoas terem o seu espaço, né, para comercializar os seus produtos e a população também ter acessibilidade para chegar até eles. Agora, tem que fazer com participação popular. Ninguém pode fazer nada de cima para baixo, porque a nossa tônica é a democracia, é a gestão popular, é audiências públicas, é tudo ouvindo as pessoas, porque... Deixa eu fazer só um parênteses aqui em relação à questão do transporte público. A gente não tem acesso às planilhas que é votada no comitê de mobilidade urbana, né? No Conselho de Mobilidade Urbana. Qual é o cidadão ou qual é a organização, o movimento social que tem acesso a isso? Não tem. Então a gente precisa ter acesso a isso para poder a gente estabelecer as prioridades em relação a isso. Sobre a questão das horas, tá certo? Eu já respondi em outro momento isso, não aqui em vocês. A gente tem que se pautar, né, a gestão municipal tem que se pautar pelo que está legislado. A Constituição, ela fala em 8 horas semanais, né, 44 horas, 8 horas diárias de trabalho, 44 horas semanais e 6 horas, né, de ininterruptas de trabalho. Não vou dizer aqui a você que eu vou estabelecer, a partir de hoje, por decreto, quando chegar 1º de janeiro de 2025, a jornada de trabalho de 6 horas. A gente entende que a jornada de trabalho de 6 horas, ela é sim palpável para o trabalhador e para a trabalhadora, inclusive para oportunizar
todos eles e todas elas a estar mais tempo com a sua família e também para, com isso, gerar mais emprego e renda. Isso é uma pauta nacional, viu? Isso é uma pauta nacional que o pessoal defende, não é de hoje. Celso, o Felipe tem uma última pergunta, o senhor tem 3 minutos e 50 segundos para responder e aí já emenda as considerações finais, por favor. A gente sabe que saúde é uma das principais demandas da população de João Pessoa, como tornar a saúde da capital mais eficiente e que ela consiga chegar na ponta com os atendimentos básicos oferecidos à população, que sejam eficientes. A gente precisa, inclusive, melhorar no tocante não só a tecnologia, né, inclusive do Centro de Regulação do município, porque todos nós sabemos que é um problema sério que você, usuário do SUS, que você enfrenta no dia a dia, quando você acorre para um PSF, não só para a realização de um exame, mas também para uma consulta especializada, exame especializado ou consulta especializada. Eu tive mais de uma vez no Centro de Regulação aqui, Laerte, Felipe e Angélica, e é um sofrimento da população ali naquele espaço. É um sofrimento porque é preciso estabelecer prioridades. Vamos ver, o orçamento da saúde, ele está aí. E vamos usar esse orçamento da saúde para atender bem a população. A população não pode esperar um ano para fazer uma consulta especializada, nem muito menos para fazer um exame especializado. E há, sim, possibilidade da gente fazer isso. E aí eu entro na pergunta que a Angélica fez. Vamos fazer o mapeamento? É preciso contratar mais médicos? É preciso contratar mais enfermeiros e enfermeiras? Vamos olhar dentro do orçamento se é preciso fazer isso. Claro que é preciso fazer isso. E a gente assume o compromisso de fazer esse mapeamento e de realizar mais concurso público para que a população tenha total acesso ao serviço de saúde na nossa cidade aqui de João Pessoa. Então o senhor está dizendo que tem recurso e falta gestão. E o senhor vai apresentar essa gestão? Falta gestão. No nosso programa de governo, a gente vai se deter com todas as pessoas com especialidades nisso, para que a gente apresente, e aí a gente vai apresentar o programa de governo formal, não só quando for para registrar a nossa candidatura, né? Mas depois das convenções, porque agora eu sou pré-candidato, mas também vamos fazer de tudo para sair antes, né, já estarmos com isso pronto e nos diversos espaços que nós tivermos, a gente apresentar para vocês e também para a população aquilo que a gente pensa da gestão municipal aqui. Eu sei que você vai fazer as suas considerações, mas tem algum modelo de gestão do PSOL aqui na Paraíba, ou mais precisamente no Brasil, que você apresente como modelo para João Pessoa? Veja, o Partido Socialismo e Liberdade, em termos de capital, atualmente, governa no município de Belém, com o companheiro Edmilson Soares. E todas as informações que nos chegam em relação à saúde pública lá é de que o prefeito tem total compromisso com a saúde pública lá e tem atendido bem a população em relação a isso. O que aconteceu recentemente foi que houve um boicote à gestão municipal do prefeito em relação à coleta de lixo. Mas aí, partindo agora para minhas considerações finais, que o meu tempo já está praticamente no fim, eu quero agradecer, Laerte, a você pelo espaço, a Felipe Nunes, a Angélica, a João Paulo, dizer que nós somos um partido, o Partido Socialismo é um partido antirracista, antifascista, anti-LGBTfóbico, é um partido que defende a democracia intransigentemente e a pré-candidatura do PSOL vai incidir sobre isso aqui na nossa cidade. Nós vamos fazer uma campanha focada em atender bem a população, em colocar os pontos nevrálgicos dessa nossa cidade, que a gente sabe que tem muitos gargalos, e a gente tem total compromisso com a questão da mudança climática, com a transição energética. Ela é urgente, a transição energética. Frotas de ônibus precisam vir para a nossa cidade com qualidade e que não polua mais o meio ambiente. Celso Batista, muito obrigado, pré-candidato do PSOL a prefeito de João Pessoa. Agradeço a você que acompanhou a gente pela internet ou pelo Dial 101.7. Agradecer aos nossos ouvintes, infelizmente a gente não conseguiu perguntar tudo. A Suzinha Kátia, que mandou pergunta aqui sobre os recursos para fazer as mudanças propostas. O Paulo, que queria falar sobre emendas impositivas. Em outro momento, claro, a gente vai trazer esse tema, até porque o Celso vai vir aqui como candidato e com certeza esse tema vai ser discutido. Agradeço a você que acompanhou a gente. Amanhã quem está aqui conosco nessa bancada é o deputado federal Rui Carneiro, pré-candidato do Podemos, junto com Felipe Nunes, Angélica Nunes, João Paulo Medeiros e toda a equipe
de Política da Rede Paraíba de Comunicação, em mais um dia de sabatina. Eu agradeço a você aí essa participação, essa companhia. Lembrando que todas as entrevistas estão no site da CBN, né, no site do Jornal da Paraíba. Você acompanha lá, pode ver, rever nas nossas redes sociais. Daqui a pouco já tem trechos, inclusive, da fala de Celso Batista nas nossas redes sociais, para que você possa conhecer mais sobre o seu pré-candidato, as propostas. É esse movimento que a gente quer trazer quando a gente propõe essa sabatina de pré-campanha, né? A gente sabe que a campanha é muito mais curta esse ano, 45 dias. Aliás, nos últimos anos já é uma campanha muito mais curta. E esse período de pré-campanha é importante, sim, para que você possa conhecer de fato quem está aí se colocando para comandar esta cidade. Lembrando que todas as entrevistas acontecem essa semana. Foi definido por sorteio, né? A ordem foi definida por sorteio. Amanhã Rui Carneiro, na quinta tem Marcelo Queiroga, do PL, e na sexta Cícero Lucena, do Progressistas. Muito obrigado pela participação, a gente se vê amanhã. Você fica agora com a programação normal da CBN, com Caio Ismael. Tchau! CBN Eleições 2024. Notícia. Tu viu quem voltou? Foi a Multifeira Brasil Mostra Brasil. Tem novidade de tudo que é jeito. Tem até salão imobiliário. Brasil Mostra Brasil. É de 5 a 14 de julho, no Centro de Convenções. Dicas Uniesp. Olá, eu sou Marcelo, coordenador dos cursos de tecnologia da Uniesp. Se você pensa em entrar na área de tecnologia ou já está fazendo transição de carreira, se liga nessa dica. Um dos principais erros cometidos por quem está buscando o primeiro emprego em TI é não possuir um alvo bem definido. Dados, desenvolvimento web, inteligência artificial, por onde começar? Se você está sentindo falta desse direcionamento, conheça a pós-graduação do Uniesp. Preparado para o próximo passo da sua carreira? Acelere sua jornada com a pós-graduação Uniesp. Reconhecida no mercado, com cursos inovadores, professores renomados, horários flexíveis e muito network. Investir no seu futuro faz parte do seu presente. Saiba mais em iesp.edu.br ou ligue 99309-5219. Uniesp. Aqui eu sou sempre mais. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de julho de 2024. A Polícia Federal concluiu que o esquema de desvio de joias sauditas dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou mais de 6 milhões e 800 mil reais. De acordo com as investigações, a ordem para venda dos itens partiu de Bolsonaro. O sigilo do inquérito foi derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O relatório da PF aponta ainda que o ex-mandatário usou o avião presidencial para enviar as joias aos Estados Unidos, alegando uma viagem oficial. O governo brasileiro condenou o bombardeio russo que atingiu um hospital pediátrico em Kiev. Em um comunicado publicado pelo Palácio do Itamaraty, o Brasil pediu para que as partes do conflito cumpram o que determina o direito internacional humanitário. O texto, no entanto, não cita a Rússia. A ofensiva deixou mais de 40 pessoas mortas. Moscou nega ter atacado alvos civis e afirmou que mirava apenas bases aéreas militares.
A Justiça dos Estados Unidos começa a analisar hoje a acusação contra o ator e produtor Alec Baldwin pelo tiro no set do filme Rust, que matou a diretora de fotografia Alina Hutchins, a arma usada no ensaio irresponsável, e mudou repetidamente a versão dele sobre o caso desde o incidente em outubro de 2021. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. São 11h04. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à terceira hora do CBN João Pessoa. Acabamos de voltar da nossa sabatina com os pré-candidatos à prefeitura. Celso Batista participou com a gente do PSOL. Amanhã, Rui Carneiro do Podemos, tá? Todo mundo convidado a participar, a mandar suas perguntas no nosso WhatsApp 981324088. Muito obrigado pela companhia sempre, porque até meio-dia a gente fica por aqui com muita informação. Vou aproveitar que estou com um time de política ainda por aqui para a gente fazer aquele resumão da entrevista, os pontos mais importantes dessa sabatina com Celso Batista. João Angélica. Olha, Caio, entrevista bastante interessante do pré-candidato Celso Batista, que é do PSOL aqui de João Pessoa. Vai para a disputa este ano, se conseguir manter, né, a candidatura até o fim do prazo das convenções. E digo isso porque a entrevista a gente começou justamente questionando Celso sobre um grupo interno do PSOL que hoje defende uma aliança com o ex-prefeito Luciano Cartacho. Aí ele fez a defesa da sua pré-candidatura, inclusive disse que considera aquela mais alinhada, né, o que é o nome mais alinhado à esquerda, para representar a esquerda aqui na capital, uma fatia do eleitorado aqui de João Pessoa. E aí a gente entrou também nas questões mais administrativas. Me chamou a atenção, um dos pontos ali abordados na entrevista, quando ele falou sobre a possibilidade de, se eleito prefeito, subsidiar o transporte público municipal. Fez críticas ao atual modelo e disse que não descarta a possibilidade da prefeitura, caso ele seja eleito prefeito, subsidiar o transporte público municipal, um formato que já é adotado, fato, em outras grandes cidades do país. Até a gente não precisa ir tão longe. Campina Grande, por exemplo, já adota esse sistema de subsídio. Acredito eu que é interessante que o município avance nessa direção mesmo, porque o sistema de transporte público sofre muito hoje para se manter em funcionamento, não apenas aqui em João Pessoa, mas em outras cidades também. Temos uma passagem cara aqui na capital, é a segunda capital com o preço mais elevado do Nordeste, né? E isso certamente precisa ser revisto, e para ser revisto precisa da vontade política e da ação do poder público, que é também responsável por garantir um transporte público de qualidade. Falou também em cortar gorduras, disse que esses investimentos seriam feitos a partir do corte de gorduras, mas não citou quais, né? É um dos pontos em que eu destaco, que faltou ali para o pré-candidato do PSOL dizer quais gorduras precisam ser cortadas na máquina administrativa aqui de João Pessoa. E também um outro momento da entrevista, Angélica, quando ele cita e critica a construção de parques lineares aqui em João Pessoa e também a questão do asfaltamento. Diz que esse modelo de ruas asfaltadas prejudica o meio ambiente, a questão da impermeabilidade, enfim, do solo. Defende um outro modelo, mas até insistir na pergunta de que ações práticas o seu eleito pretende executar, pretende fazer, já que tem
que tem críticas ao modelo dos parques lineares e da questão do asfaltamento, ele também não conseguiu dizer ali que ações práticas poderiam ser executadas para substituir esses outros equipamentos. Enfim, é uma entrevista que faltou um pouco ali de ir para a prática. O que o pessoal, chegando à Prefeitura de João Pessoa, vai de fato fazer, propor e executar na gestão municipal. Claro que ainda estamos num período de pré-campanha. Mas estamos em cima das convenções. Esse debate ainda do que pode ser feito do ponto de vista prático pode avançar ainda, evidentemente, e acho que precisa avançar, não apenas na candidatura do PSOL, mas nas demais também, para que nós tenhamos pelo menos um retrato ali do que propõem essas candidaturas todas, essas pré-candidaturas todas que hoje e podem disputar mais à frente a Prefeitura aqui de João Pessoa. É o apontamento que eu faço também, Caio, João Paulo e os ouvintes, porque nós estamos já quase no início das convenções partidárias e a partir do momento que oficializa a candidatura tem que fazer o registro com o programa de governo. E aí o pré-candidato se apresenta a essa altura quase como um olheiro dos problemas da cidade, problemas que quem vive conhece e consegue fazer críticas, mas o que a gente precisa escutar dos pré-candidatos são as sugestões, né, o projeto, o que pretende ser feito para resolver essas questões. Então, a gente tocou em pontos que são muito caros, inclusive consultados com os nossos ouvintes, né, a questão da infraestrutura, ele falou sobre problemas grandes que inclusive foram autorizados pelo novo plano diretor e falou em revisar, porque o pessoal inclusive atuou ativamente nesse processo de questionar o plano diretor, mas não trouxe algo muito concreto de como resolver. Então, quando se falou da questão de concurso público, aí foi no ponto comum, né? Saúde e educação, claro, sempre precisa de profissionais, mas há uma questão, por exemplo, do equilíbrio fiscal, que foi uma pergunta do Felipe Nunes, né? Como tratar de políticas públicas, principalmente para os mais vulneráveis, mantendo o equilíbrio fiscal. Então, é uma equação que precisa de um bom planejamento de gestão pública. E aí o candidato também pecou em não trazer algo muito concreto, que a gente consiga visualizar, né, de algo mais eficiente, para que não comprometa as contas públicas e traga essa igualdade necessária. Mas, claro, Celso Batista ainda vive esse momento de indefinição interna, né? O pessoal está dividido, tem uma ala que defende o nome, que o partido migre, né, para uma composição com o deputado Luciano Cartacho, que é o pré-candidato do PT. Então, ele ainda também tem que passar por todo esse processo fratricida que tem acontecido internamente no PSOL. A gente, claro, vai acompanhar e amanhã, né, seguiremos com nossa sabatina com os demais pré-candidatos. Amanhã Rui Carneiro, que vai pela terceira vez, né, tentar aí disputar a prefeitura da capital. Justamente esse ponto que eu destaco também, Angélica, que Tássio, na verdade, o candidato do PSOL, Celso Batista, tem um desafio imenso aí pela frente, porque no dia 15 é a data que o PSOL vai se reunir novamente para definir se mantém a pré-candidatura dele, que pode entrar no limbo, pode ser descartada nessa pré-candidatura, ou apoiar o deputado Luciano Cartacho, e um trecho da fala de Celso Batista em que ele faz uma crítica incisiva ao Tárcio Teixeira, que é o pré-candidato a vereador pelo partido, que nem esperou por essa decisão e, apesar de não ter anunciado publicamente o apoio a Luciano Cartacho, já fez mais do que isso. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e não tem só uma foto, tem várias fotos, vídeos de Tárcio Teixeira ao lado de Luciano Cartacho, que de certa forma já enfraquece muito a pré-candidatura de Celso Batista, que apesar disso não desiste, né, e se mantém aí nessa corrida. Obrigado, Felipe, Angélica, João Paulo. A gente volta amanhã com sabatina, com Rui Carneiro, então todo mundo convidado. Fazer uma pausa rápida por aqui, na volta tem giro de notícias, informação sobre aqueles corpos. A gente deu no início do programa, um corpo havia sido encontrado sem cabeça em Bahia, depois passou para 2 corpos e agora a polícia já sabe de quem são esses corpos. A gente volta já já. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32,00. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, Apivida Interodonto.
ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. Tu viu quem voltou? Foi a Multifeira Brasil Mostra Brasil. Tem novidade de tudo que é jeito. Tem até salão imobiliário. Brasil Mostra Brasil. É de 5 a 14 de julho, no Centro de Convenções. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votação.ode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para a manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sexta-feira, dia 12 de julho de 2024, das 9h30 às 14h30. Mangabeira, João Pessoa, nos seguintes endereços: Rua Desembargador Bolivar Correia Pedrosa. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN João Pessoa. 11h15. Giro de notícias. A Polícia Civil acaba de confirmar que os 2 corpos encontrados decapitados no início da manhã de hoje, em Rio do Meio, na cidade de Bahia, são dos jovens desaparecidos na última quinta-feira. Karine Tenório estava por lá agora há pouco, conversou com o delegado, que está à frente das investigações e traz os detalhes. Nossa equipe de reportagem está aqui no local onde os 2 corpos foram encontrados, enterrados numa cova rasa e decapitados. Os corpos acabaram de ser retirados pela perícia. Eu estou aqui ao lado do delegado Diego Garcia, que está comandando essas investigações. Um fato até que impressionou a própria polícia, né, pelo estado em que os corpos foram encontrados. Como é que eles estavam, doutor? Sim, uma cena lamentável, aí, fruto de um crime bastante atroz, cruel, em que essas vítimas se encontravam com as mãos amarradas para trás, com suas cabeças degoladas e enterrados em uma cova rasa próxima ao Rio do Meio aqui, no bairro de mesmo nome aqui na cidade de Bahia. Essas vítimas provavelmente tenham sido torturadas antes, indagadas sobre suas procedências, né? Já visto essa guerra de facções que ocorre na cidade. E em seguida foram assassinados mediante disparo de arma de fogo e possivelmente também armas brancas. Teve um facão que foi encontrado próximo aos corpos? Sim, foi apreendido um facão próximo à cova onde essas vítimas se encontravam. A perícia precisa ser concluída para determinar se essa arma foi a arma utilizada para causar alguns ferimentos nessas vítimas. A família dos jovens diz que eles não tinham envolvimento com o crime. Qual é a principal linha de investigação nesse momento? Infelizmente, devido a essa guerra de facções que ocorre em algumas das regiões metropolitanas da cidade de João Pessoa e Bahia, a gente tem visto que, proveniendo de outro bairro, essas pessoas estão correndo risco de vida, porque esses indivíduos desconfiam que elas são integrantes de outra facção criminosa rival e, a partir disso, as sequestram e, por vezes, cometem esse tipo de crimes. Então, fica o alerta aí de pessoas sendo trabalhadoras ou não, terem cuidados por onde andam, em especial as que provêm de outras regiões, de outras cidades aqui na cidade de Bahia. Então eles podem ter sido mortos apenas por não ser aqui da região? Sim, a gente está fazendo maior levantamento sobre esse passado, sobre esse histórico das vítimas, mas a princípio não temos informações do envolvimento deles com o mundo do crime e possivelmente tem havido aí uma análise equivocada desses indivíduos, vamos dizer assim, que então resolveram tirar a vida dos mesmos. A gente sabe que esses corpos foram encontrados com a ajuda do Corpo de Bombeiros, da cadela Thalia, que conseguiu ser objetiva no local onde os corpos estavam enterrados. E desde o primeiro momento não havia dúvida que eram os jovens que estavam desaparecidos do Jardim Veneza. Os corpos aparentemente não foram identificados, só foram identificados no segundo momento a partir de que foi achado as cabeças dos mesmos, mas como eu disse, ainda é preciso um exame de DNA para confirmação,
porque estão em avançado estado de decomposição, já visto que o crime provavelmente aconteceu ainda na quinta-feira. Mas aí vocês conseguiram visualizar também através das roupas, tatuagens? Sim, todas essas características preliminarmente apontam que se tratam dessas vítimas. Mas para uma informação oficial a gente precisa dessa confirmação via confronto de DNA. Obrigada. A gente agradece aqui ao delegado Diego Garcia, que nos concedeu essa entrevista. Ele está se dirigindo nesse momento até a Delegacia de Homicídios de Bahia para dar continuidade às investigações. As famílias das vítimas ainda não foram oficialmente informadas pela polícia, mas vão ser chamadas na delegacia para prestar depoimento após essa descoberta importante para as investigações. Karine Tenório, para a CBN, João Pessoa. Obrigado, Karine, pelas informações. Claro que a polícia ainda está investigando esse caso para saber se havia algum envolvimento desses meninos, desses jovens com o mundo do crime. A perícia também vai ser feita para confirmar, mas a polícia já meio que confirma que são esses dois jovens. Agora, vamos pensar que absurdo será se a polícia realmente confirmar que eram apenas dois jovens que estavam de moto, passaram pela comunidade, foram confundidos, mortos, decapitados em João Pessoa, região metropolitana, né? Região metropolitana pequena. Aonde estamos indo parar, né? Que caminho é esse? Que jovens, mesmo que tenham ali envolvimento, né, são decapitados. É uma situação muito delicada, muito complicada para a segurança pública do nosso estado. É fácil resolver? Não é fácil, né? São grupos criminosos que muitas vezes têm vindo até de outros estados, de outras cidades, tomar conta do tráfico de drogas. Muito violentos, e isso deixa o cidadão comum numa sinuca de bico, né? Porque é turista sendo assaltado na praia, tendo cordão puxado, é arma na cabeça, é sequestro, é jovem sendo decapitado. Cadê a segurança da nossa cidade? É muito complicado. Então, assim, nossos sentimentos à família, né? A polícia ainda vai confirmar se tratam desses corpos mesmo, desses jovens, na verdade. Mas muito triste o que aconteceu. Com envolvimento ou não, é muito triste ver dois jovens que poderiam ter um futuro brilhante, né? Que poderiam ter oportunidade na vida, acabar dessa forma. É muito triste. Se você não fica triste com isso, não sei, porque eu fico demais, né? Saber que jovens estão sendo mortos por causa do crime organizado. É isso. São 11h21. Por falar em homicídios, por falar em violência, o JPB1 das TVs Cabo Branco e Paraíba estreia hoje uma série de reportagens especiais sobre um crime que ficou marcado aqui no nosso estado, ficou conhecido como Chacina do Rangel. A morte de 5 pessoas, incluindo 3 crianças e uma mulher grávida aqui na capital, completa hoje 15 anos. Você lembra disso? Pois é, Alisson Correia preparou essa reportagem e traz um resumo pra gente. Na madrugada de 9 de julho de 2009, Carlos José Soares e Edileuza Oliveira invadiram uma casa no bairro do Rangel, em João Pessoa, e mataram com golpes de facão 5 pessoas da mesma família. 2 filhos do casal conseguiram sobreviver. José Guilherme Lemos era o promotor do caso na época e explica como foi a apuração. Com a chegada do inquérito na Justiça, no Poder Judiciário, não é? Algumas coisas que a gente criou na cabeça de como o fato tinha acontecido, não é? Algumas coisas foram afastadas, outras foram confirmadas. Era preciso colocar na peça de acusação como o fato se desenvolveu e em que sequência as mortes aconteceram. E isso foi possível porque nós tivemos 2 vítimas sobreviventes e eles conseguiram, não é, relatar a sequência como os acusados entraram na casa, a sequência dos crimes de homicídios consumados que foram perpetrados. Eu nunca vi algo tão brutal, algo tão dantesco, como aquela cena que eu vi na reconstituição fotográfica do fato. O juiz Marcos William presidiu o júri que condenou os acusados. Ele explica que precisou usar uma brincadeira para ouvir o depoimento de uma das crianças que sobreviveu. Eu tive o trabalho de
conversar com uma criança e até de uma forma lúdica, explicar que aquilo ali todos eram Batmans. E chamei essa criança para brincar de Batman com a gente. Mas eu queria colher o depoimento da criança. E em meio àquela, digamos assim, praticamente aquela descontração de brincadeira, porque nós estávamos togados, todos de preto, éramos realmente Batmans. Ele estava traumatizado e nós conseguimos, em meio àquela brincadeira, de vez em quando eu fazia uma pergunta sobre o processo e ele dizia como tinha sido. A série de reportagens especiais da TV Cabo Branco, Chacina do Rangel, 15 anos, está dividida em 3 episódios. O primeiro reconta o caso a partir do olhar da polícia e da justiça, do chamado para a ocorrência até a condenação dos acusados. O segundo traz o relato de profissionais de saúde e de imprensa que trabalharam na cobertura e revelam bastidores. O último episódio é dedicado às vítimas e conta como estão os sobreviventes. O especial será levado ao ar a partir desta terça-feira no JPB1. Reportagem, Alisson Correia. Tá aí, 15 anos da Chacina do Rangel, você vai conferir no JPB1 toda essa história, né? 3 reportagens especiais para você conferir na TV Cabo Branco, aqui na região metropolitana. São 11h24, mudar de assunto, porque os mesários que vão trabalhar nas eleições municipais de 2024 vão ser convocados pelo TRE pelo WhatsApp. É isso mesmo. A gente está falando sobre isso para você não cair em golpe, tá? A mensagem vai ser enviada pelo número oficial do TRE e para não cair em golpe, Karine Tenório vai explicar para a gente. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes da CBN João Pessoa. O TRE da Paraíba anunciou, de fato, que vai estar fazendo a convocação de mesários e outros trabalhadores para as eleições 2024 através de aplicativo de mensagens, ou seja, através do WhatsApp. Porém, existe um alerta para que as pessoas não venham a ser vítimas de golpes. Essas mensagens do TRE vão ser enviadas por apenas um número de telefone. O DDD é 83 e o número é 3512 1500. Então, se alguém receber mensagem que não vem desse número específico, certamente é golpe. Vamos ouvir o que disse o secretário de Tecnologia e Informação do TRE sobre esse assunto. Isso faz parte de uma iniciativa de modernização da comunicação do TRE com o seu público. E apesar de hoje em dia todo mundo viver com muita pressa, é muito importante que quem receber uma mensagem de convocação confirme se ela vem do número 3512 1500. Esse é o número oficial do TRE da Paraíba. É um número também que é verificado pelo WhatsApp. Se a pessoa conferir na tela dela, vai ter uma marquinha lá de verificado. Então, depois que fizer essa conferência, você vê todas as orientações que o TRE está enviando, qual a função que você vai desempenhar, quais as datas previstas para treinamento. E ao final, se o eleitor ou eleitora tiver alguma dúvida ainda sobre a convocação, existe a opção de falar diretamente com o pessoal do cartório para qualquer outro esclarecimento. Então vamos reforçar aqui mais uma vez esse número de telefone, é o 3512 1500, o DDD é 83. Se a pessoa ainda ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato com o cartório eleitoral mais próximo. É importante destacar que o TRE não vai estar solicitando dados pessoais, dados bancários, nem fiscais. Então, as pessoas que estarão sendo convocadas não precisarão passar nenhum dado nesse sentido. Karine Tenório, para a CBN João Pessoa. Obrigado, Karine, pelas informações. A gente faz uma pausa rapidinha e volta já já com mais notícia para você. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apvida Notre Dame Intermédica.
Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Facene. São 8 opções de cursos: enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, odontologia, psicologia, agronomia e medicina veterinária. Com matrícula grátis e até 60% de desconto nas mensalidades. Realize o seu vestibular gratuito ou utilize a nota do Enem de qualquer ano. Acesse agora facene.com.br ou entre em contato pelo zap 839-9392-0134. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votação.ode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Enfim, férias. E com ela, aquela vontade de viajar. Mas antes de pegar a estrada, é bom dar uma verificada nos pneus do seu carro. Confira as promoções da Cro Pneus. Compre 4 pneus de passeio e pague 3. E cada unidade saindo a partir de 230. Para pneus de carga radiais ou convencionais, 215, 275 e 295. A Cro Pneus tem naquele precinho e ainda divide no cartão. Cro Pneus. Compre na loja ou ligue 3142-3050. Saiba mais. Acesse Cro Pneus Oficial. Imperdível! Você pediu e o Paraíba Premiado preparou uma super premiação. Nesta semana você pode ganhar até R$175 mil em dinheiro. Sele já o seu Paraíba Premiado e concorra a R$10 mil no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. Já no quarto prêmio é pra mudar de vida. São R$135 mil. Isso mesmo, R$135 mil em dinheiro esperando por você. E nas rodadas premiadas são 10 prêmios de R$1.000. Invista na sua sorte com o Paraíba Premiado. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, o CBN Cotidiano traz informação, reflexão e boa conversa. Análise sobre os fatos mais importantes do dia e colunas que passam por temas variados, da economia à música, da medicina à moda. Tudo isso com a sua participação pelo WhatsApp 981324088. CBN Cotidiano, com Carla Visani, todas as tardes na 101,7. CBN, a rádio que toca notícia. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de julho de 2024. Uma comissão especial do Senado analisa hoje o projeto de lei que regulamenta o uso de inteligência artificial no Brasil. Um ponto polêmico do texto é o pagamento por direito autoral sobre o conteúdo usado para treinar ferramentas. Apesar das críticas, inclusive de Big Techs, o relator da matéria, senador Eduardo Gomes, do PL, manteve o trecho na proposta. Se aprovado pelo colegiado, o projeto vai a plenário e depois segue para a Câmara dos Deputados. O governo federal nomeou o ex-deputado federal Guilherme Campos como novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele assumiu o cargo que era de Neri Geller, afastado após suspeitas de irregularidades nos leilões do governo para comprar arroz importado. Guilherme Campos já era superintendente da pasta em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo vai investigar os agentes que aparecem num vídeo cantando uma música de exaltação ao massacre do Carandiru. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a conduta dos policiais não condiz com as práticas da instituição. Ao todo, 21 agentes participaram da ação. O massacre do Carandiru aconteceu em 1992 e terminou com 111 mortos. Os chefes de Estado e de governo das 32 nações que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN,
se reúnem a partir de hoje em Washington. O objetivo do encontro é celebrar o aniversário de 75 anos da aliança. A guerra na Ucrânia, no entanto, está no centro das discussões. O grupo pretende tranquilizar Kiev sobre a durabilidade do apoio na defesa contra a invasão russa. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, há também a intenção de construir uma ponte para a inclusão da Ucrânia como membro da OTAN. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apivida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. 11h34. Mercado em Movimento, com Lauriston Pinheiro. As pressões e demandas do ambiente de trabalho fazem com que emoções negativas estejam quase sempre presentes diariamente, ali em um ou outro, né? Como saber lidar com essas emoções e poder ajudar a construir um ambiente mais equilibrado e colaborativo? Isso é um desafio para todo mundo, então sobre isso a gente fala agora com Lauriston Pinheiro. Lauriston, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia. Vamos primeiro pontuar isso. Quais são as emoções negativas mais comuns no ambiente empresarial? Porque ninguém vai dizer aqui que são todos flores, né? Ninguém vai entrar nessa defesa aqui. Caio, de acordo com algumas pesquisas que foram feitas aí por RHs, né? Ou departamentos de gente e gestão, as emoções negativas mais comuns nos ambientes de trabalho são a frustração, a ansiedade, a raiva, o desgosto, desapontamento, né? Que normalmente gera infelicidade. E claro, a gente sabe que essas emoções são causadas por o colaborador se sentir desvalorizado, incapaz de desenvolver seu potencial, os desentendimentos crônicos que acontecem nos ambientes corporativos, o não cumprimento de metas e prazos. Então isso gera essas emoções negativas que terminam contaminando e degradando o ambiente que se trabalha. Porque essas emoções não podem ser simplesmente ignoradas ali pelo gestor, até pelas próprias pessoas. Caio, se costuma dizer que emoções não podem ser ignoradas e muito menos controladas. Não se usa mais ter controle sobre as emoções. E hoje já é tácito que ninguém controla a emoção. Você pode administrar, gerir, entendeu? Você elaborar as emoções, mas controlá-las é muito mais complicado. Então, o que é que acontece? Em vez de varrer para baixo do tapete, o que se recomenda no ambiente corporativo é que elas sejam reconhecidas, compreendidas, para que a partir disso aí as lideranças possam atacar as causas, né? Você canaliza as emoções, reconhece essas emoções negativas e passam a tratar adequadamente dentro do clima organizacional para que não haja essa quebra de harmonia e o desequilíbrio dentro das equipes. Pois é, inevitável falar sobre ansiedade, né? Que é um dos males dessa geração. Quem não é ansioso, meu Deus, que coisa boa se você não for, porque Caio, eu não conheço. Os números de ansiedade são impressionantes, né? Se estima que 300 milhões de pessoas no mundo sofram de transtorno de ansiedade. Só no Brasil estima-se que 20 milhões de pessoas tenham ansiedade, o que eu achei até pouco, né? Isso dá 10% da população, mais ou menos, mas são os dados mais recentes da Organização Pan-Americana de Saúde. Então eu estou repetindo um dado que eu particularmente achei baixo, viu? Subnotificado com certeza. Subnotificado. Ou seja, na equipe das pessoas aí, dos gestores, vai ter gente ansiosa. A quantidade... Ou até o próprio gestor é ansioso também. A ansiedade hoje é praticamente como é que eu chamaria? Um gênero literário de produção de livros no mercado editorial. Você tem dezenas de livros sobre ansiedade. Mas no nosso caso, do ponto de vista de como a liderança trata isso,
O que se fala é que a maneira melhor de se tratar essa ansiedade dentro da equipe é o líder buscar valorizar o colaborador e dar a ele a voz para que ele exponha o que ele o aflige, né? O que o aflige, o que ele torna-se quando tem algum transtorno, né? Que impede o crescimento profissional, que impede o perfeito entrosamento dele na equipe. E, claro, essa valorização, se ela vier acompanhada de um treinamento, de um investimento em mentoria, isso sempre vem no sentido de colaborar para que haja a superação dessas manifestações de ansiedade. E isso hoje, com as mudanças tecnológicas, então se assumem novas responsabilidades, as funções mudam, não é? Muito rapidamente. Muito né? rapidamente. Então, conviver com ansiedade hoje é praticamente um lugar comum em todas as empresas. E aí tem que ter alguma forma para superar, para conviver com isso no dia a dia. Tem algum conselho para quem é gestor, para quem é funcionário? Olha, o que se recomenda para os colaboradores é que ele adote algum... Bom, não há uma receita pura e simplesmente, mas é importante que você seja positivo. Em que sentido? Você tem que partir do princípio de que os problemas que acontecem no dia a dia, eles podem ser superados, eles vão ser superados, e que eles são sempre uma chance de você ter algum aprendizado. Então você muda o viés em relação ao que acontece, o que lhe estressa em seu entorno, e isso dá uma aliviada. É importante também outras atitudes e outros hábitos, como você aproveitar as pausas que o trabalho proporciona, seja o intervalo do almoço ou em algumas empresas que tem ali o intervalo de 15 minutos na jornada, para que você tenha um tempo para relaxar, interagir com os amigos, tomar aquele cafezinho quando tiver. Não vai pro celular, né, Lauriston? Porque eu vou te dizer, às vezes a pessoa vai pro celular, eu faço isso, tô criticando nós como sociedade. A gente vai pro celular, a gente fica mais ansioso, porque a gente fica ali, ó, tá querendo ver. O medo de estar por fora de alguma coisa, né? Passa os 15 minutos, você nem descansou, você cansou sua mente, seu olhar, enfim. Isso é um tema que já dá outra coluna, que é você ter esse detox digital, né? Mas... outro hábito importante é você conseguir desenvolver relação com as pessoas do ambiente, né? Com o seu ambiente de trabalho. Então, não seja aquela pessoa isolada, crie aí afetos, né? Desenvolva laços, e aí torna o ambiente sempre muito mais estressado. Trabalhar o necessário para dar conta do recado, quer dizer, nada de você estar entrando aí pelos dias de folga trabalhando, deixando de conviver com família, ter seu hobby, seu esporte, seu passeio, quer dizer, tem que puxar da tomada em algum momento, e aí ter o seu momento isolado até dentro da própria empresa, quando você precisar ter foco em alguma tarefa. Com certeza, tá aí, são então, dicas que vão ajudar. Dicas que não é uma receita mágica, o pessoal claro que entende isso, mas isso que eu falei são práticas que as empresas testam, comprovam e aí sugerem para que isso seja assimilado aí por outras pessoas. Nossa ouvinte Suzinha Cátia disse: Caio, eu amo esse tema de saúde mental no ambiente corporativo. Sinto que as empresas não têm esse olhar, dando oportunidade através de campanhas, iniciativas, como ginástica laboral nas empresas. Até isso, né? Faz uma diferença. Você levanta ali, e faz Suzana, um esse é um... Suzinha, esse é um tema que cada vez mais as empresas começam a tomar consciência de que não tem como aumentar a sua produtividade, como crescerem sem cuidar do colaborador. Tem que cuidar. Talento custa caro, não nasce em árvore, então as empresas passam a cuidar da saúde mental dos colaboradores, dos seus talentos, para que não haja saída, dispersão por conta desses problemas que nós abordamos aqui. A gente vive numa época de ruptura, de transição tecnológica, então tudo isso é muito do dia a dia. Lauriston, obrigado pela participação. Até a próxima semana. Valeu, Caio. Até lá. Agora são 11h42. Antes de ir para o intervalo, só quero ler aqui a mensagem de um ouvinte nossa. A Sônia, falando sobre outro tema, é só para não deixar de registrar aqui. Sônia disse o seguinte, sobre os corpos encontrados em Bahia, tá? Ela falou: bom dia, Caio. Há pelo menos 3 meses, a CBN vem relatando a violência em Bahia. E hoje, jovens encontrados decapitados é o símbolo máximo do desdém das autoridades em busca de conter essa nefasta violência. Tá aí a Sônia fazendo
a análise dela sobre esse problema. E tem também, queria pedir para a Luciana colocar aqui uma fala, um áudio enviado pelo nosso ouvinte Carlisson, fazendo um pedido aí à prefeitura. Eu vou aproveitar para colocar logo, porque já vem Iverson Iori, depois vem política, talvez a gente não tenha tempo de colocar essas participações. Então, Carlisson, lá de Manaíra, mandou um áudio aí fazendo uma reivindicação para a prefeitura. Vamos ouvir. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Caio, queria solicitar à prefeitura de João Pessoa para colocar uma trave na quadra de Manaíra, porque uma trave levaram. Levaram a trave e a gente está precisando, não está podendo jogar porque está faltando uma trave. Obrigado, Carlson de Manaíra. Obrigado, Carlisson, pela participação e também, rapidinho, trânsito muito engarrafado no retão de Manaíra e na Avenida Tancredo Neves. Muita atenção para você que vai passar por esse trecho. Ouvinte aqui falando, trânsito engarrafado nos dois sentidos, próximo ao viaduto de Manaíra. Então, atenção para você que vai passar por lá. Intervalo, a gente volta com Cultura Digital, falando sobre um ano do Threads. Você lembra dessa rede social? Porque para mim tá esquecidíssima. Baixei e ficou lá um ano. Falamos sobre isso já. CBN, a rádio que toca notícia. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova, qualidade que constrói. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni. Vem ser dono. Tu viu quem voltou? Foi a Multifeira Brasil Mostra Brasil. Tem novidade de tudo que é jeito. Tem até salão imobiliário. Brasil Mostra Brasil. É de 5 a 14 de julho, no Centro de Convenções. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Facene. São 8 opções de cursos: enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, odontologia, psicologia, agronomia e medicina veterinária. Com matrícula grátis e até 60% de desconto nas mensalidades. Realize o seu vestibular gratuito ou utilize a nota do Enem de qualquer ano. Acesse agora facene.com.br ou entre em contato pelo zap 839-9392-0134. CBN João Pessoa. 11h46. Cultura Digital, com Iverson Iório. Oi, Iverson, muito bom dia para você. Quem quiser nos acompanhar, vê Iverson ao vivo por aqui, acessa lá cbnparaíba.com.br. Bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. Iverson, vamos falar de um ano do Threads, que pra mim, tá um ano esquecido, viu? Baixei, fui naquele combo de pessoas que baixou, porque eu lembro, né? Você vai falar sobre isso. Mas, baixei e tá lá. Nem lembrava mais, até acho que deletei o aplicativo. Rapaz, como o tempo passa rápido, né? Faz um ano que a gente estava aqui falando sobre o lançamento do Threads. E agora a gente vai falar o que aconteceu, né, durante esse primeiro ano de vida da rede social que rivaliza aí com o X, né, que na época eu acredito que ainda era Twitter. Mas enfim, agora é X, né? Primeira coisa, o Threads, Caio, bateu, né, todos os recordes de número de usuários nos seus primeiros dias de vida. Superou todas as expectativas até do próprio Mark Zuckerberg, que na época postou no seu perfil da rede social as seguintes palavras, abre aspas, Threads atingiram 100 milhões de inscrições no primeiro final de semana. Isso é principalmente demanda orgânica, fecha aspas. Naquela época, né, o aplicativo ainda não tinha nem tantas ferramentas como tem hoje. Então, o rival do Twitter, né, agora X, também alcançou mais de 95 milhões de publicações e 150 milhões de curtidas nos primeiros dias. Só para fazer um comparativo aqui, a gente vai ver quanto tempo outras redes sociais levaram para alcançar a marca de 100 milhões de usuários.
O ChatGPT, que é o mais recente, também foi outro fenômeno, 2 meses. TikTok, 9 meses. Instagram, 2 anos e 4 meses. WhatsApp, 3 anos e 8 meses. Facebook, 4 anos e 6 meses. E por último, o rival direto do Threads, o X, né, o Twitter, 5 anos e 5 meses. Então, o crescimento do Threads nos primeiros dias foi realmente algo assustador. Então, agora, o Threads ele alcançou a marca de 175 milhões de usuários ativos mensais, né, segundo o próprio Mark Zuckerberg. Um ano depois, né, o Threads ele ainda está crescendo em um ritmo constante, embora não tão rápido, né, quanto aí o seu enorme lançamento no ano passado. Destacando aí recentes adições de recursos, como uma API que permite aos usuários desenvolvedores, né, automatizar publicações de conteúdo, uma interface de web mais personalizável, tópicos de tendências e integrações aprimoradas com a rede descentralizada chamada de Feedverso, né, de sites sociais. A plataforma ela permite que os usuários compartilhem fotos, vídeos, enquetes, outros tipos de conteúdos, mas mais de 63% das postagens hoje são somente textos de acordo com a própria Meta, Caio. Pois é, eu quero até saber do nosso ouvinte, tem alguém utilizando o Threads? Não sei se é muito da minha bolha. Eu vejo que o pessoal meio que também deixou de lado, esquecido assim, voltou para o X, voltou para o Twitter. Não sei se pegou muito. Inclusive, eu de vez em quando eu dava uma olhada, será que alguém está postando algo? O pessoal não postava muito. Também quando postava não tinha muita resposta, não tinha muita curtida. Eu acho que isso acabou pegando muito. O pessoal acabou entrando na animação, né, e não ficou muito por lá. Mas me parece que nos Estados Unidos, né, Iverson, já tem até monetização para criadores de conteúdo lá no Threads. Como é que funciona isso? Isso, cara. A Meta ela tá testando um programa de bônus para criadores do Threads para estimular justamente esse crescimento do aplicativo, né? Então esse novo programa, ele permite que alguns criadores da rede social sejam pagos por suas postagens. E aí, conforme relatado pelo Business Insider, a Meta está atualmente testando esse programa Threads Bônus para manter usuários populares, né, postando no aplicativo. Segundo a Meta, criadores qualificados podem ganhar dinheiro com conteúdo no Threads, né, com base no desempenho das postagens ou no número de postagens compartilhadas dentro da rede social. A ideia é fazer com que esses criadores, né, que postam conteúdo envolvente compartilhem com mais frequência lá dentro, oferecendo aí esse incentivo em dinheiro, né, o que se assemelha à forma como a Meta também desenvolveu bônus pro Reels lá nos Estados Unidos, como o YouTube faz, como o TikTok faz também, que é monetizar os criadores de conteúdo. De acordo com o Instagram, o programa Threads Bônus é atualmente uma iniciativa somente para convidados, com um número limitado de criadores do Threads sendo convidados para participar. Então, esses bônus eles podem chegar até $5.000 ou R$25 mil aproximadamente para manter criadores de conteúdos ativos no Threads. Então, os detalhes ainda não estão totalmente definidos e a Meta está mantendo um nível de flexibilidade ali quanto a esses incentivos que oferece a cada convidado. Mas pode ser aí outra maneira, né, de estimular mais crescimento, olhando ainda mais aí para os principais criadores do aplicativo. Queria que fosse para todo mundo, né? Aí seria bem legal, né? Incentivaria mais, né? Porque dinheiro já sabe. E para o futuro, hein? O que é que se pensa para o Threads? O Threads ele adicionou aí 7,5 milhões de usuários ativos por mês entre 2023, né, outubro de 2023 e fevereiro desse ano, mas agora ele deu uma caída para 5 milhões de usuários ativos a mais por mês no período mais recente aí dos últimos 3 meses, então a taxa de crescimento deu uma caída de 30%, embora esteja crescendo. Não está num ritmo tão rápido assim, mas está crescendo. Essencialmente, o Threads ainda tem um longo caminho pela frente, né, para conquistar mais usuários e até mesmo passar o concorrente, o X, né? Mas isso, pelo menos parcialmente, pode estar relacionado, Caio, à resistência, né, do Threads e da Meta a conteúdos polêmicos, conteúdos políticos, né, notícias aí em tempo real, o que também é parcialmente verdade, porque a Meta deixou claro, né, embora ela queira ficar longe de conteúdo divisivo, né, como notícias políticas e debates ideológicos, ela fica feliz em hospedar aí notícias em tempo real sobre alguns temas como esportes e moda, por exemplo. Isso quer dizer que a Meta está indo de contramão ao X, né? Que segundo os próprios usuários é uma rede bem tóxica, né? Digamos assim. Enfim, eu estou usando o Threads diariamente. Eu percebo que várias coisas estão mudando por lá, Caio. O engajamento, né? Como você falou aí, o engajamento lá de alguns meses para cá está cada vez maior.
o alcance das publicações também está crescendo bastante. Eu mesmo já tive conteúdo no Threads que bateu 1 milhão de visualizações. Então, eu estou gostando muito da rede. Eu vejo que tem potencial, sabe? Realmente passou um tempo aí que ela estava meio esquecida, mas de uns meses para cá ela deu uma aquecida novamente. Grandes marcas estão indo para lá e esse engajamento está cada vez mais aumentando por lá. Nossa, fiquei impressionado agora. Será que volto? Não sei. Será que volto? Faz o teste. Mais uma rede social, mais algo. Não sei, eu tô nessa de diminuir mais do que... Enfim, não sei. Vou dar uma olhadinha, só porque o Iverson tá dizendo que tá melhorando lá, vou dar uma olhadinha, você ouvinte também, se tiver curioso, faz isso e me diz, conta aqui pra mim e pra o Iverson se sentiu alguma mudança, alguma diferença, porque se o Iverson bater 1 milhão, a gente, quem sabe, não consegue uns 1.000, né? Dá uma chance pro Threads, que tá legal. E tá menos tóxico do que o Twitter. Isso eu tenho certeza que tá. Tá mais saudável. Isso eu tenho certeza. Iverson, muito obrigado, tá? Boa semana pra você. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Pausa rapidinha. Antes disso, só a Leila Oliveira chegando por aqui, nosso ouvinte, dizendo: Caio, já estou aqui desde 6 da manhã na escuta. Leila, um abraço pra você, obrigado, tá? Pela audiência, pela companhia durante toda a manhã por aqui, sempre, tá? Um beijo pra Danilo também, que é seu filho, que conheço, tá? Um abraço. São 11h54, aquela pausinha rápida, voltamos já. CBN, a rádio que toca notícia. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. O inverno chegou e com ele os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Na Rede Farma você encontra uma linha completa de suplementos e vitaminas que fortalecem sua imunidade e te mantém protegida contra resfriados e gripes comuns da estação. Além disso, você também encontra uma linha completa de dermocosméticos para manter sua pele sempre hidratada e saudável. No inverno tô de boa, tô protegida com a Rede Farma. Direito em 30 segundos com o advogado Jurandir Pereira. Você sabia que fibromialgia agora também é considerada deficiência na Paraíba? Isso é um novo projeto que foi aprovado agora promulgada como Lei 13.265 de 2024. As pessoas que sofrem dessa dor crônica agora podem ter todos os direitos e isenções também fiscais e municipais. Se você tem seu direito, obviamente procure aí fazer sua carteirinha e ter logo o acesso a todos os benefícios. CBN João Pessoa. São 11 horas e 55 minutos, de volta aqui para falar sobre política. Últimas da política. A gente trouxe mais cedo entrevista exclusiva dada pelo Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, a Felipe Nunes, dando um prazo para Romero Rodrigues decidir se vai ser prefeito, se vai ser candidato a prefeito de Campina Grande ou não. Felipe Nunes, o que é que você tem de informação sobre isso? É uma fala bem forte, né, do deputado Adriano Galdino. Depois de um tempo em silêncio, ele falou com a Rádio CBN, expôs uma insatisfação com essa indefinição do deputado Romero Rodrigues, que não decidiu se vai ou não disputar a prefeitura de Campina Grande. E Adriano Galdino revelou aqui na CBN que o Partido Republicano estipulou um prazo até a próxima sexta-feira para Romero Rodrigues dizer se vai ou não entrar na disputa. Caso Romero não tenha clareza em sua postura, o partido vai apoiar Johnny Bezerra. Adriano Galdino revelou também que faz um tempo que não conversa pessoalmente com o deputado Romero Rodrigues. Vamos ouvir essa entrevista do deputado aqui à CBN. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que fazem a CBN. É um prazer dialogar com você, Felipe, e com todos os seus ouvintes. É verdade, lá atrás, bem atrás, o republicano sempre defendeu a bandeira de ter Romero candidato e prefeito de Campina Grande. Quando os maiores amigos, os mais próximos de Romero estavam calados,
nós do Republicano, especialmente eu, estava defendendo o nome dele. Inclusive o próprio Romero sempre se manteve em silêncio. E nós levantamos a bandeira e alimentamos essa esperança de ter de novo Romero prefeito de Campina Grande. Todavia, Romero tem silenciado e tem pedido um tempo atrás do outro. E tem prorrogado esse tempo. E isso tem sido muito desconfortável para nós do Republicano. Está chegando o momento das convenções e ainda não há uma definição concreta, nítida, dessa situação com relação à eleição ou à candidatura de Romero. Então, nós do Republicano resolvemos dar um basta nessa situação. Se até a próxima sexta-feira a gente não tiver uma definição concreta, clara, para nós do Republicano, da parte de Romero, nós vamos para o plano B, que é estar com a candidatura que tem o apoio do governador João, que é a candidatura do nosso ex-secretário João Bezerra. Então essa é uma decisão interna do partido, né, que eu estou colocando de forma pública, para que a gente possa encerrar essa dita e tão propalada novela mexicana, que é essa candidatura do deputado federal e ex-prefeito de Campina Grande, Romero. Uma fala muito incisiva do deputado Romero Rodrigues, o deputado Adriano Galdino, sobre a indefinição de Romero Rodrigues, utilizando aí um parâmetro muito claro, João, que é o início do período das convenções a partir do próximo dia 20 de julho. Lembrando que desde julho do ano passado que Romero e os republicanos estabeleceram uma espécie de parceria em que se comprometeram a estar juntos no pleito desse ano e desde então não caminharam mais, não deram um passo adiante. Felipe, exatamente, o ultimato dado pelo presidente Adriano Galdino. Agora, pelo que eu apurei já e tenho conversado com pessoas próximas, inclusive, ao ex-prefeito Romero Rodrigues, ele não decide, ou não anuncia essa decisão, pelo menos, até a próxima sexta-feira. O Republicanos vai ter que marchar e anunciar apoio a Johnny Bezerra. Caso realmente haja essa definição de estabelecimento desse tempo, né, desse lapso temporal até a próxima sexta. Vejo que esse anúncio do ex-prefeito Romero Rodrigues lá em Campina não sairá até a próxima sexta. Acredito que ele vai tentar ainda estender mais um pouquinho até talvez aí bem próximo do término do prazo das convenções municipais. E aí Galdino vai ficar querendo, né? Querendo que diga mais se vai ou não. O caminho, se Galdino mantiver a palavra dele, ele costuma, nesses casos, costuma manter essas posições, vai ter que anunciar apoio à pré-candidatura de Johnny Bezerra. Mesmo que seja assim, por fora, né? Mesmo que não seja assim um apoio total do Republicanos, oficial, né? Mas com o Galdino vai uma galera muito grande, ele tem muita força. Então, assim, o grupo dele talvez vá, pessoas comecem a apoiar mais incisivamente Johnny Bezerra. A gente vai, então, essa semana talvez seja um pouco decisiva aí para o grupo ou não? O que é que você acha? Não tem como não ser os próximos dias serem decisivos por conta das convenções, né? Tem que decidir. Mas começou, né, até 5 de agosto. De 20 de agosto, de 20 de julho a 5 de agosto. Exato. Enfim, vamos entender isso com certeza essa semana, porque essas peças do tabuleiro estão realmente se posicionando, tá? É isso. Obrigado, João. Obrigado, Felipe. Estamos chegando aqui ao fim do CBN João Pessoa. Quero agradecer demais você que estava nos assistindo lá no site CBN Paraíba, no YouTube. Também quem mandou mensagem, ficou aí no seu radinho, nos ouvindo durante toda a manhã. Meu muito obrigado, tá? Porque amanhã a gente está de volta às 9 horas. Tivemos os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes, na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, boa tarde e até amanhã. CBN João Pessoa. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no